viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou o André Castilho e usaria a força para pegar um copo d'água. Eu sou João Bedinelli e usaria a força para passar de ano. Eu sou Isabela Brasil e eu usaria a força para pegar o controle que tá longe. Eu sou Mariana Mota e eu usaria a força para manipular minha irmã. Pra quê? Manipular minha irmã. Mas pra quê? Pra ela fazer tudo o que eu pedi. Ah, muito bom! Estamos aqui para falar sobre naves, sobre tiros de laser, sobre pessoas manipulando as outras, inclusive suas irmãs, sobre sabres de luz que cortam a cabeça de robôs. Nós vamos falar sobre Star Wars no Colégio Batista Brasil ao vivo! Muito bom, muito bom, muito bom, muito legal. João, acabei de te conhecer, muito prazer. Você conheceu Star Wars como, João? Eu tinha, se eu não me engano, uns 6 anos de idade. Meu pai sempre foi apaixonado por Star Wars. Você é meu filho daqui a alguns anos, cara. Ele assistiu a primeira vez, que foi o primeiro Star Wars lançado em 1977, quando ele tinha 10 anos. O louco, ele manja mesmo. E depois de muitos anos, como um amante da saga, ele apresentou para os filhos, para mim e para o meu irmão, que está aí na plateia. E, a princípio, eu não vi tanta... Você achou meio tosco? Não meio tosco, mas eu não botei tanta expectativa de que seria tão bom assim quanto ele falava. Mas, com o passar do tempo, que meu pai ele me fez assistir na sequência que foi feita, né? Que foi feito o 4º, 5º, 6º, 1º, 2º e 3º. Eu assisti primeiro a saga que foi a parte que o Luke Skywalker tenta trazer o Darth Vader de volta pro lado bom da força. Mas quando eu realmente comecei a gostar mesmo de Star Wars foi quando eu assisti o filme que foi lançado em 1999, certo. Que foi o filme 1, que deu início a toda a história Skywalker, quando o Anakin teve o primeiro contato com os Jedi e entrou em uma aventura, se desenvolvendo para se tornar um Jedi, desde que ele tinha grandes habilidades que foram notadas pelo Jedi. Uau! Windu, né? Você manja, cara. Uma salva de palmas pro João. Muito bem, muito bem, muito bem. Isabel. Isabela, não Isabel, Isabela. Como é que você conheceu Star Wars? Bom, eu tava na casa do meu pai e a gente tava sem nada pra assistir. Você vai falar e mais. Ele falou, você nunca assistiu Star Wars, filho? Eu falei, não, pai. E ele colocou, não na ordem que foi lançada, mas na ordem numeral mesmo, do primeiro até o último. E foi uma paixão à primeira vista, porque eu vi o filme, pra mim era um mundo totalmente mágico, assim, novo. Eu podia imaginar o que eu quisesse. E eu gostei muito, porque eu gostei logo do começo da história e como foi continuando. Só os últimos filmes que eu achei que deu uma Que achou que não foi bom. Que o João também acha, né? Não, o João gosta de tudo, do Star Wars. Eu gosto de todos, eu só não gostei dos últimos que foram feitos pela Disney. Legal. E Mariana, como que você conheceu Star Wars? Teve uma época em que o Kinder Ovo lançou brinquedinhos, né? Que eram chaveiros do Star Wars. Sensacional. E eu colecionava todos sem nunca ter assistido o filme. Ah, então você já assistiu algum filme de Star Wars? Não. Não! Muito bom. Salve de palmas para Mariana que gastou seu tempo com outras coisas. Maravilha. Sabe como é que eu assisti Star Wars? A primeira lembrança que eu tenho de Star Wars, eu estava na casa da minha avó assistindo Sessão da Tarde e vendo o Luke Skywalker com um sabre de luz destruir uns caras que estavam numa moto voadora. A cena lá numa lua lá, que eu esqueci qual que era. Nós temos aqui os nossos ajudantes, os universitários, que os nomes deles são... Isso, me ajuda. Você vai ser meu ajudante de palco, João. Boa. Vai lá. Eu sou o Aleph. O Aleph. Caiu. Sou o Guilherme. Guilherme. Sou o Pedro. Você é o Pedro. Eu sou o Marcos. Você é o Marcos. Muito bom. Então, vocês gostam de Star Wars? Sim. Não, o Pedro. É Pedro, né? O Guilherme não. Vocês viram que eu sou muito ruim de nome, né? Então, Mariana, você então não sabe nada de Star Wars?
Nada. Nada, absolutamente nada. Só os nomes de alguns personagens, mais nada. É mesmo? E qual que é a sua grande dúvida sobre Star Wars? Como que funciona esse universo? João, você sabe explicar para ela? Na verdade, não tem nada muito específico, é meio abrangente o assunto, pelo meu conhecimento, né? Mas tudo envolve a tal chamada força, que une todas as pessoas, seres e coisas no universo e cria uma certa conexão. E o trabalho do Jedi é trabalhar a si mesmo para tentar ter o equilíbrio e conseguir, com o passar do tempo, ter desenvolvido tão bem que acaba conseguindo mover coisas, por exemplo, ou influenciar pessoas, como vocês podem ver nos primeiros filmes. Tá, mas o que são os Jedis? Os Jedi são pessoas que já nascem com a força e eles tentam se esforçar cada vez mais para controlar a força e impedir que ela caia na mão de pessoas erradas. E, caso ela caia em mãos erradas, eles simplesmente vão e tentam impedir que essa pessoa use, ou trazendo eles para o lado bom da força, ou simplesmente derrotando eles, caso não dê para voltar atrás. Mas qual que é esse lado ruim da força? Geralmente são pessoas que foram, ao longo das suas vidas, tiveram frustrações tão grandes que acabaram se quebrando. O reflexo disso foi eles tentarem encontrar uma saída de ter o controle maior possível das coisas que estão acontecendo ou que podem acontecer e acabaram se perdendo no meio do caminho. E então, quer dizer que dá para a gente ter uma coisa boa, na sua opinião, João, que é utilizada para fins errados por causa das frustrações da nossa vida? Por exemplo, você falou para mim que as pessoas que vão para o lado ruim da força são aquelas que têm a força, que até começaram a ser ensinadas por Jedi, só que elas tiveram frustrações e problemas na sua vida que levaram elas a ir para o lado ruim da força. É isso? Exatamente. Você acha que isso pode acontecer na vida da gente? Com certeza. Tipo? Na minha opinião, todo mundo nasce como um papel em branco que, ao passar do tempo, com a nossa família, amigos, ciclo social em geral, vamos construindo nossa personalidade, etc. Mas, às vezes, acontecem coisas que a gente não gosta. O nosso dever é saber lidar com isso da melhor forma possível e não acabar, normalmente, buscando o caminho mais fácil, que acaba tendo que pagar um preço muito mais difícil mais para frente. Você já foi, Isabela, tentada a ir por um caminho mais fácil? Várias vezes. Várias vezes? E aí, como é que a gente faz quando acontece esse negócio? A gente parece que o lado negro da força parece ser melhor para resolver alguns problemas na nossa vida. O que a gente faz? Então, eu, com base na minha fé, eu sou cristã, eu gosto de pensar sempre no que Jesus faria na minha situação, ou nas pessoas que seguiam Jesus. E numa situação que o caminho mais fácil parece ser melhor que o difícil, na verdade é tudo uma ilusão na sua cabeça, porque na verdade, no final desse caminho fácil, você vai se decepcionar muito. Eu gosto muito de um exemplo que a minha professora de química dá, que é de passar a lição. Se você passa a lição, você não está facilitando a vida do seu amigo, você só está dificultando ela, porque ele não vai aprender o que era para ele ter aprendido. Então, você pode levar isso para várias coisas na sua vida, tipo, eu tenho a opção de colar numa prova, por exemplo. Se eu escolher não colar na prova, eu posso ir mal na prova, mas mesmo assim eu vou saber que a nota que eu tirei é com base nos meus conhecimentos. Muito bom. Mariana, você já conseguiu escapar do lado negro da força? Já, mas é difícil. É difícil? Quais são as maiores dificuldades quando você se sente tentada a percorrer o caminho fácil? Entre uma verdade, que às vezes não pode ser muito bonita, e uma mentira pintada de verdade, qual é mais bonita? A mentira pintada de verdade. Então, muitas vezes a gente escolhe a mentira achando que é verdade, e para sair é difícil, porque você está ali dentro, e quanto mais você quer sair, mais você precisa mentir para sair dali. Então... Muito bom, muito bom. Pois é, Carlos Pellerran, estou aqui com Carlos Pellerran, estou aqui com Felipe Vieira. Você começou a ouvir esse programa, você deve ter falado, puxa vida, peraí,
eu tenho um título aqui no meu feed, mas os caras estão falando sobre Star Wars. Que programa esquisito é esse, Carlos Pellerran? O que tá acontecendo aqui neste primeiro Viajando de 2023? Pra quem tá ouvindo agora, pra quem tá ouvindo no futuro, saiba que é o primeiro Viajando de 2023. Acho que o Felipe podia explicar. Não, zoeira, Felipe. Pelo amor de Deus, não bota na fogueira, não. O cara tá perdido. Esse foi o nosso primeiro programa fora da rádio? O que a gente, do Viajando, sim, é o primeiro que a gente fez. Foi uma parceria com o Colégio Batista Brasil, né? Isso. Pra não confundir, porque tem vários aí. A gente foi no colégio e o André teve a oportunidade de falar um pouco sobre a profissão de radialista em si, explicou, foi bem bacana, e a gente gravou um Viajando ao vivo. E a gente tem que deixar a nota do editor aí que ele fez um milagre, porque Exatamente. Se a gente que grava toda semana já tem dificuldade, a gente teve algumas complicações lá. Perdemos algumas piadas nesse meio, mas foi pro bem do ouvinte. Exatamente. A gente quer agradecer a todos os alunos também que se voluntariaram, foi bem bacana. Foi muito bom. Vocês ouviram os nomes aí já, né? E inclusive, provavelmente a gente tá com uma audiência boa do pessoal do Colégio Batista Brasil, porque enviei o programa pra eles. Então, pessoal, brigadão. Continua ouvindo o episódio, que ele é mais longo. A parte de vocês já foi, mas tem mais, né? Sim. E rádio é isso, ou podcast, né? Que esse é o caso, né? Internet, enfim, produto de mídia é isso. Você grava uma coisa, você fala, meu, o que vai acontecer aqui, né? Ficou ruim, ficou horrível. Mas quando você grava pra editar, aí na edição faz mágica. Então, Pedro Campos, o nosso editor, muito obrigado pelo excelente trabalho, né, Felipe? Felipe que já trabalha com áudio, com vídeo, com um monte de coisa aí. A gente faz magia na pós, né? É um milagre, viu, cara? Querendo ou não, tem coisas que são complexas demais. Mas dá um jeitinho, né? Jeitinho brasileiro. O maior milagre desse programa foi que a gente fez os nerds fazerem bullying com os populares. Então, viajando, realizando milagres pelas escolas aí fora. Beleza. E o que a gente tá fazendo nesse programa? A gente tá retomando um pouco de coisas especiais que a gente fez em 2022. Então, uma dessas foi essa palestra no Colégio Batista Brasil. Se você, de repente, se é de um colégio ou de algum lugar, né, quer que a gente faça uma palestra, é claro que não dá pra atender todo mundo, na verdade dá pra atender muito pouco, mas quem sabe a gente pode aí conversar. Então, manda um e-mail pra gente, mas depois no Estação Central a gente fala do e-mail, né? Mas a gente foi em outros eventos também. Teve um que a gente não vai colocar aqui, que eu fui na XCOM, evento muito bom do meu querido amigo Marcos Oliveira. Brigadão, conheci muita gente legal lá. E foi um evento na Bola de Neve lá de Caraguatatuba, muito bom. E aí de lá eu comecei a conversar, conhecer outras pessoas. E entre essas pessoas que eu conheci o Douglas Xavier, que já participou com a gente, a Dori, mas eu já conheço o pessoal de uma organização chamada MPC Brasil. E o pessoal do MPC Brasil faz o Ubabalo, que na verdade é uma copa de uma liga de games. E aí mandamos o Carlos Pellerran com o Felipe Rissato num evento, né? Como é que era o nome do evento? O Babalo Fest? O Babalo Cup. Era um evento da Babalo Cup, legal. E aí foi em Nova Odessa, aqui interior de São Paulo. Logo ali. logo ali. Do ladinho. Acho que se eu andar mais meia hora eu chego na tua casa. Mas assim, foi muito bom. Vocês vão ouvir um pouco, acho que a gente vai comentar também ainda um pouco sobre o que eles vão falar, né? Como é que foi lá? Chegou lá, a gente mandou você com o equipamento, cara, você fez entrevista? Era um evento ao Babalo, como você falou, já é um campeonato de games, mas esse era um evento pra expandir mais o movimento, né? Não tava acontecendo um campeonato em si lá. É um campeonato que tem League of Legends, Free Fire, todos esses que roubam... Né? Esses que roubam a vida do jovem, Free Fire, Rocket League, que mais que o jovem no Brawl Stars, quando você vê um adolescente que só olha pro celular, dá pra estar no Babalo. Indica que ele pode também estar trabalhando pro reino de alguma maneira, olha só. Mas lá no evento, apesar de não ser um campeonato, você tinha vários stands dos apoiadores explicando sobre o evento, teve algumas palestras muito interessantes. E adolescente, onde se junta, vira competição, né? Então, os caras estavam quase saindo na mão no FIFA, no Rocket League, no Play 2 com um emulador de Super Nintendo, os velhos jogando Fatal Fury 2 e gritando um com o outro na sua cara. Então, mas assim, foi muito bom, de verdade. Acho que é um evento que expande os horizontes assim do universo gamer pro meio cristão. Isso foi muito bom.
E eu tive o privilégio de entrevistar algumas pessoas lá, os palestrantes, então cheguei no pessoal da Patente Alta, né, e falei, aí, vamos trocar uma ideia lá, aqui é rádio. Aí o pessoal, nossa, rádio? Aí foram, então foi bem bacana. A gente pôde levar o Rissato, que é um nosso convidado aí que mais apareceu nessa temporada, e aí eu fiz ele de chofer e de co-host também, então foi muito bom. Aliás, eu tenho que pagar as coisas que eu gastou gasolina, agora a gente tem que resolver essa situação. Passa no posto Ipiranga, né? Vamos só rapidinho, Felipe. A gente vai falar sobre isso no último episódio da Tendência no último episódio da temporada. A gente vai falar um pouco mais, mas assim, vocês estão bastante ligados no universo dos games, né? Sim. E a gente vai ouvir agora a entrevista com o Z, que vocês fizeram. Quem que é Z? Na verdade é Z Emerson. Quem que é esse cara, o Felipe? Ele é um streamer, na verdade, quando eu conheci ele ainda tava no YouTube, né? Se eu não me engane. Ele começou com conteúdo de paródias de League of Legends. O cara mandou um gênero neutro no meio se não me engano. Na época ele fazia paródias e mais paródias, pegávamos músicas já existentes e botava algo relacionado a League of Legends. Depois de um tempo, eu comecei a streamar, acompanhei ele nesse início de League of Legends, de cenário de esporte eletrônico, porque ainda era tudo muito, muito verde, assim, né? Chegou, era tudo mato, né? Tudo mato, cara. Então, depois disso, uns 5 anos após, eu tive alguns outros contatos com ele, já tá em outros jogos, em outras plataformas também, mas continua hoje como streamer, mais streamer do que youtuber. Então ele é se é que eu posso dizer, um dos maiores do início ali do League of Legends até hoje. Então, vamos acompanhar. Olá, sou Carlos Pelerran. Eu não sei que eu tô me apresentando tanto, porque eu acho que talvez alguns cortes vá junto. Então não precisa me apresentar toda vez. Mas ok, eu sou o Carlos. Já que você se apresentou, eu vou falar também. Eu sou o Felipe Rissato. Tá com a barba feita e poderia ter feito no evento de hoje, porque tem um barbeiro profissional. Ele faz milagre, inclusive. Faz milagre, fez a sua? Fez a minha. E quem é esta voz? Então eu sou o Zé Emerson, né? O incrível Zé Emerson Gamer. Se o cara faz milagre, eu vou fazer o rosto com ele. Não. Facial, cara, é quase um batismo. Quando a cadeira vira assim e aí volta, você vira uma nova criatura. Cuidado pra não se apaixonar com o seu toque, a toalha quente, é um negócio meio... No final você pede o cara em casamento. Mas é Z... Emerson. Porque assim... Pode chamar de Z. Zemerson. Não, pelo amor. A galera do Flyer não te ajudou, né? Oi? A galera do Flyer não te ajudou. Não, mas é porque é Zé Emerson, tudo junto. Ah, tá. Sempre foi junto. Mas assim, tem um Z que é minúsculo. E assim, eu entendo, qualquer pessoa que vai olhar, vai ler, vai dizer Emerson. No mais é um José Emerson ou... Mas José Emerson é muito bom. Eu posso, inclusive, fazer essa analogia. Não, meu avô chamava José, e aí ele é uma pessoa importante. Você falar que juntou o nome é maravilhoso. Ou o pessoal daqui a pouco só vai te chamar de Zé e nem vai ter o Emerson. Tem gente que me chama de Zé. Entra lá na live do Zé. Então, tem, direto isso. Hashtag live do Zé. Que era só. Mas é Z. É a última letra do alfabeto sozinho. A gente conversou sobre isso lá no streaming que você tava fazendo, e a gente vai deixar o link também quando esse episódio subir pra você acessar o canal dele. Vira sub, ajuda o rapaz, entendeu? Ele compra Red Dead Redemption pro sogro, então ele precisa de dinheiro. Não, consegui converter. E ele deixa o videogame. O cara não é só. Não precisa de ajuda financeira. Então, ajude o rapaz. Mas explique de novo, da onde veio o seu nick tão inspirador assim? Esse nick, né, no ano de 2006, lá e no princípio. Longe. A maioria do público nem era nascido. Não, em 2006 jogava bastante, né? Fui criar meu nick em vários jogos e eu só queria botar meu nome, não pensava. Na época eu tive um nick antes que era Black Power. Que eu tinha um blackzinho e aí jogava CS. Não, hoje, graças a Deus... Falta um pouco pra poder passar. Não, é que eu virei... Tá entrando na tropa do calvo. Então, não dá pra eu fazer... é o caminho, mas o irmão é a entrada. Exato. É calvinista. Calvinista, com certeza. E aquele negócio, né, do que me serve... Daqui me serve tudo isso se não estás aqui, né? Eu vou parar, porque vai que o cara tem poder e manda a ursa me comer. Aí... Não, é verdade. Cuidado, você não mexer. Profeta, calma, não é bom. Mas era uma época onde você colocava um X antes do seu nome e era nick. MSN, botava um negócio e nick lá pra cima. Exato. Aí tinha as variações, né? X, aí eram 3X de um lado, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, um tracinho o seu nome e repete pra fechar o nick. E eu tentei colocar X, tentei colocar Y, tentei colocar nada e não tinha nenhum que ia, aí eu coloquei o Z e foi. E aí eu falei, vai estar liberado em todos os lugares e até hoje esteve liberado.
Pra quem não conhece, o Z, vamos chamar de Z, boa, não boa. Zé, Boa, o C, boa. por favor. Sim. Z, né, cara? Não, Z não. Ele é streamer. Isso. E até hoje isso é uma profissão mal vista. Com todo respeito. Na verdade, é encarado como não profissão por muita chamar gente de profissão preconceituosa. já é elogio. Exato. né? Inclusive, volta e meia eu tô na live, fala, e aí, você só streama ou trabalha também? Aí eu falo, cara, olha, Sua só... esposa tem 2 empregos? É, tipo isso. Ela É o Július. E é difícil, né? Porque é um Imagina trabalho. um jovem indo se alistar hoje, né? Não, eu não posso servir o exército porque Por eu quê? Porque eu trabalho. sou streamer, eu faço live todo dia, eu não vou poder capinar um terreno. Amigão. Mas sou streamer, sou youtuber, tiktoker não, mas no geral acho que engloba, como criador de conteúdo, é o que mais engloba tudo que eu faço, né? Eu faço live, faço vídeo e faço alguns conteúdos de vlog pro Instagram. Então, basicamente isso. Sou um criador de conteúdo. E sendo um cristão, então você consegue ser quase um unicórnio, né? Porque assim, é difícil ser streamer, ser um streamer cristão, você tá querendo ir no mais profundo. Cara, e é difícil mesmo, tá? Até fiquei feliz quando você falou de Final Fantasy, porque, assim, mais uma história que eu tenho com meu sogro, deixa eu só falar essa aqui, eu não posso perder esse gancho. Ele, pouco tempo antes de eu convertê-lo aos games, ele já ainda tava jogando Red Dead 1, ele chegou em casa, eu tava jogando Final Fantasy XV. Maravilhoso. E ele entrou na minha casa, quando eu entro na cidade, eu entrei na cidade, Ifrit sentado num trono de fogo, com espada na mão. Pra quem não sabe, Ifrit. o começo do jogo tem o Ifrit. Explica quem é o... Não, o final. Você já tava no final. Quando ele tá sentado assim, com... O Ifrit, ele é um summon. Ele É o quê? De fogo, um summon, uma invocação. Ah, Já É um começa aí. bichão, é um bichão. Você É chama um bichão, é um monstro. Satanás. Não, ele é preto, ele É uma assim, mochila de criança. Não, ele é tipo todo meio de carbonizado, coisa assim, ele é de Sim. fogo. E aí ele é todo assim, um homem forte, musculoso, com um par de chifres, de fogo, com fogo em volta, sentado num trono, no meio de uma cidade, e o chão inteiro de lava e fogo. A descrição, né, que muita gente tem ali do próprio Satanás. E assim, não é. Não é, mas é assim, a cultura japonesa, a gente sabe que tem essas coisas. E até no contexto do jogo, não é. Só que explica isso para um batista de 60 anos, Pé rachado. tradicional, chegando, abrindo a porta da minha casa e falando, o que é isso aí? Tá jogando com o diabo? Não, Então você mexe com magia negra. então eu falei, não, isso aqui foi. Não, depois eu zero, vou mostrar um jogo maneiro aqui pro senhor. Não, cara, você pegar alguém Mario Kart. Alguém que não entende o que está acontecendo ali e não tem um contexto, né, do que é, e dá de cara com a invocação, com um C daquele jeito, vai falar, olha, o diabo tá na televisão. Não é à toa que a gente, quando era mais novo, tinha muito disso, né, de dizer, olha só o demônio ali na tela dos jogos. Não, quem cresceu nos anos 90, tudo que era relacionado à magia já era do demônio. Tanto que nos anos 2000, começo dos anos 2000, Harry Potter, você nem podia... Foi totalmente destruído você não podia falar de Harry Potter nem de Senhor dos Anéis. Aí, as Crônicas de Nárnia foi um crente que escreveu, pode. Exato. Não, tem Era magia? assim, tem. Tem bicho, tem unicórnio? Tem. Mas tem um leão. Um leão, Jesus. O leão que morre pela Quem é pessoa. o leão da tribo de Judá? Cara, e é interessante, porque, sem querer dar muito spoiler, do programa que a gente vai fazer de Final Fantasy, esse, o 15, ele tem uma história, se a gente fosse bem cristão, muito parecida com o cristianismo em muitos aspectos. Porque o jogo inteiro tá falando de um príncipe salvador da humanidade. Então, é muito engraçado, porque enquanto a gente tá jogando e tudo que a gente vê, a gente faz um paralelo bíblico, Exato. Falar, o desviado. Exato. O desviado. Você joga com um príncipe que tem que salvar a humanidade. E o que ele faz pra salvar, você vai ter que jogar pra zerar. E descobrir, ou comparecer no podcast que lá a gente dá pro spoiler. Eu vou jogar só pra poder gravar esse programa aí. Pronto. Se você jogar direto, sem rápido. as missões paralelas, 30 horas no máximo, você zera, que é o padrão normal. Agora, se você quer platinar que nem eu, é mais de 100 horas da sua vida. Eu joguei 80, não consegui platinar porque... Mas entrando nisso, assim, eu amo jogar, somente videogame, tenho o meu Play 4 lá, respirando por aparelho, mas ainda tá funcionando, que eu não tenho dinheiro para um Play 5. Mas assim, eu jogo porque eu gosto, eu jogo o que eu quero, eu compro só o que eu gosto. Na verdade, eu compro o que dá, né? Porque o jogo tá muito caro, dá pra comprar o que gosta.
Alô, Black Fraud aí. Nossa, de 450, por Os irmãos que se desviaram estão comprando jogo de conta secundária também. Estão indo por outros caminhos. Não, e o engraçado tem a Black Friday, mas a Nintendo ela tem a White Monday, que é todos os jogos pelo dobro do preço. Ela começa assim. Aí agora com a Plus, você tem alguns catálogos lá, O problema é que eu quero jogo novo, mas lá na Plus tem o Final Fantasy VIII pro PS4. Remaster. Eu vou lá e jogo de novo. Mas eu tô fazendo isso tudo porque eu gosto. Sim. Você, tudo bem, gosta, mas transformou disso um trabalho. Como que você vai chegar e falar, pô, hoje eu vou jogar e tá sempre feliz de estar jogando? Não tem dia que você tá só senhor, me defenda. Tem dia que a gente não tá tão legal. O bom é que seus colegas de trabalho você pode bater no jogo, né? Tá ali, pô. Não, joga fora. Fica GTA, o dia que tá bravo, você tá jogando. Eu não é que eu não consiga, mas eu não curto tanto GTA assim. É um jogo que é muito bom, mas não é o que me prende. Eu gosto mais de jogos de narrativa. Assim, claro que eu também não joguei GTA pra saber como que é a narrativa. Beyond Detroit. Cara, Detroit. Esse que saiu agora, não gostei muito, né? Não chega a ser no nível do Beyond. The Quarry, que saiu agora. E assim, você entende que o jovem ele tem que acabar desse jogo. Porque é o tipo... Eu tenho uma teoria também, que se Deus gostasse de jovem, tinha criado Adão jovem. É verdade, ele já aproveitou pra pular essa fase. Porque ele sabia, se criar adolescente, eu vou tirar do paraíso, ele não tá saindo assim. Exatamente. Ele falou, Adão, tá aqui, o próximo é você que você vira. A Bíblia não narra nem a adolescência de Jesus. Exato, por quê? Jesus, na adolescência, o pessoal... Não queria saber muito, né? Ele cresceu bem, tá bom. Foi um bom homem. Exato. Mas tem dia que a gente não tá bem, né? E imagina assim, hoje um streamer ele não é apenas um streamer, ele é um apresentador. E aí você imagina, por exemplo, o Gugu, tem um dia... Domingo! Só que assim, ele não tá bem. Agora não tá bem, né? Só que assim, a gente tem que estar bem pra fazer. Porque a gente não tem, por exemplo, um dia de falta. Se eu vou faltar hoje, depois eu sou meu chefe, né? Exato. É assim, e por incrível que pareça, ser um criador de conteúdo, ele requer muito mais tempo, dedicação e muito mais trabalho. Do que, assim, um tempo atrás eu já tinha pensado em deixar só como hobby. Isso depois de ter largado meu trabalho e ter transformado isso no trabalho. Tava até atualizando, currículo Vitae 2021. Fiz isso, de verdade, eu fiz isso em 2018, eu acho. Mas eu amo fazer o que eu faço e assim como qualquer outro trabalho, tem dias que você não tá bem e você tem que trabalhar, você tem que fazer o que vai fazer. Assim, eu tenho uma frase que um amigo meu me falou e eu trouxe pra minha vida, que é: trabalhe com o que você gosta e nunca mais você vai gostar do que você gosta. É um poeta esse rapaz. É na lata. Mas como criador de conteúdo de jogos, né, eu acho que é mais fácil, entre aspas, porque assim, no meu caso, eu tenho um jogo que eu gosto muito de jogar, eu cresci meu canal e meu conteúdo em jogos competitivos, então hoje eu jogo TFT, então eu jogo muito TFT, né, muito um jogo só, mas aí pra descansar do cansaço mental de jogar um jogo competitivo e de estratégia, eu jogo um God of War, eu jogo outra coisa para poder dar uma relaxada. Claro que assim, o nível de conteúdo que eu produzo é um pouco diferente, porque para alguém que produz um jogo um conteúdo de jogo competitivo, ele mudar um pouco o jogo que ele está jogando. Só em mudar o jogo, você muda a forma de criar e a gente tem que meio que reaprender para cada jogo que a gente está fazendo, o que a nossa audiência, o que fica legal de trazer isso. Por exemplo, eu estou jogando o TFT, eu jogo explicando tudo que eu estou fazendo para tentar passar para algumas pessoas que assistem a minha linha de raciocínio. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou colocando uma peça? É como se fosse um xadrez. E aí, por que eu jogo essa peça aqui? Por que eu faço isso aqui? Já no God of War, por que eu vou atacar o monstro? Eu vou atacar o monstro, não é legal. Então, Quadrado, triângulo. O combo básico do God of War, né? Quadrado, triângulo. 2 para frente, dá 2 correntinhas para frente e termina o combo dando um ataque para baixo. Então, é difícil porque a gente trabalha com pessoas e as pessoas querem se divertir, né? A gente é mais não sei nem como é que fala isso, entretenedor, talvez, né? Alguém que vai entreter o outro. E se você não tá bem, você tem que dar um jeito de estar, ou às vezes até para o pessoal que está na stream, ele anima a gente de alguma forma para... Às vezes é uma terapia também. Exato, porque quando você cria uma comunidade um pouco mais não fechada... Menos tóxica. Exato. Eu tinha uma comunidade que era assim, eu via meu canal e as pessoas que me seguiam, números. Quanto mais eu tiver, mais sucesso eu vou ter,
melhor vai ser para mim. E eu já fiz live para 4.000 pessoas, 5.000 pessoas simultâneas e também já fiz para 2, para 3, principalmente a gente falando um pouco lá atrás, né? E era o sogro que já tinha jogado. Não, ele não. Não, era o sogro pra falar, tá jogando com o demônio. Não, ele entra lá e fala, não entendo o que você tá fazendo, mas eu boto lá para ajudar. Tá bom, já tá. E assim, criar uma comunidade assim, que se importa, é difícil, porque você vai ter que ser chato às vezes, por exemplo, quando alguém chega tentando, sei lá, atacar alguém ou fazer sendo tóxico, né? A gente tem que... não é uma política de tolerância zero, porque todo mundo merece perdão, mas não é porque a pessoa ela tá fadada ao erro que ela pode ficar fazendo isso o tempo inteiro. Uma multada não vai matar ninguém. 10 minutinhos ali esperando, e se continuar aí sim, a gente tem uma postura um pouco mais rígida para tentar manter essa comunidade que a gente vem criando, né, nesses últimos anos, que quando eu tive que recomeçar tudo de novo, a gente montou uma comunidade que é totalmente diferente do que era, que, por exemplo, eu tinha uma comunidade que eram 100 pessoas simultâneas na época e eles me presentearam com o PS5. Meu PlayStation 5 hoje foi de uma comunidade que eu estava recriando. Estão adotando? Como é que tá essa comunidade hoje? Para trazer conteúdo para eles. E assim, eu lembro de uma BGS 2017 ou 2018 que a gente não tinha condições de ir, né? Uma empresa tinha me chamado para ir, mas pagava só a minha passagem. E quando a gente viajava, a Tami, né, minha esposa, ela ia comigo, porque ela me ajuda a gravar, ela que faz os conteúdos, ela é minha gerente, ela que fez eu ser quem eu sou, basicamente. Mas vai cuidar do seu dinheiro de qualquer jeito, então é melhor. Não, mas não é nem por isso não. Tudo que eu sou hoje, né, é com base no que ela tem uma visão diferente da minha. E a visão dela para mim como criador me faz ser um criador melhor. Não é bom que o homem seja só, hein? Olha exatamente. Só. E assim, eu preciso dela comigo para poder me direcionar e fazer, me ajudar no meu trabalho, né? E trabalhar, não no meu trabalho, porque não é algo que eu vejo como meu. É nosso, ela abraçou isso e a gente trabalha junto. E nessa época a gente não tinha condições de levar ela e mais uma vez a nossa comunidade se juntou e pagamos a passagem dela. E a gente foi junto, produzimos conteúdo e foi incrível. E é difícil você ter uma comunidade engajada hoje porque os números eles falam bem alto. Você ter muitos números chama muita atenção. Só que o engajamento e a força de uma comunidade é algo incrível, cara. Eu não tenho como explicar porque o que Deus tem feito com a minha comunidade, com a comunidade que a gente está criando é algo de outro mundo. Você realmente achou sua vocação nisso, você falou? Entendeu? Que Deus te colocou num local... eu tinha um chamado que Deus tinha falado comigo um negócio e eu não sabia, não imaginava que era isso. Porque quando a gente fala de chamado, é sempre assim, vai ser pastor ou vai ser missionário? O pessoal da igreja geralmente é assim, né? Quando se fala de chamado e... Porque de certa forma você não deixa de pastorear aqueles caras que estão te seguindo. Então, cara, e assim, de uma forma que eu tenho um respeito tão grande por eles. A gente tem um time hoje, né, que é o Capivara Clan. A gente começou a montar, de verdade, a Capivara, né, chegou um tempo que, assim, lá atrás, antes do renovo, vamos dizer assim, a Capivara era tipo assim, esse cara joga uma Capivara, né? Inclusive no xadrez é um termo utilizado para o novato. E olha só essa Capivara jogando. E aí, mudando tudo isso e tendo um hype um tempo atrás da capivara, como que é um bicho legal, convive com todo mundo. A gente transformou... As imagens do Tietê, né? A gente viu hoje. Exato, capivara não tanto, né? Que estão fazendo uma obra lá, tá... Justo. E a capivara virou pra gente um símbolo de, cara, a gente tem que ser igual a aqui. Né? A gente é uma comunidade que é aberta a todos, ela não tem preconceito com ninguém, ela... É uma comunidade que ama o próximo. A base da comunidade das capivaras é o amor e o respeito, que é o que, né, Jesus ensinou pra gente no caminho. E hoje é incrível ver como a gente consegue acompanhar a gente, né, as pessoas que tem lá no time, de uma forma que, assim, é um respeito que, se eu chegasse, por exemplo, você tem que se converter à palavra, porque na palavra diz, não tem. E hoje eu tenho essa influência sobre os meus amigos. É um ambiente hoje que você entende que é saudável, esse que você tá... O que eu criei, sim. Que não era nada saudável. Não era. Hoje, você olhando todo esse cenário, você diria que a sua comunidade é o, tipo assim, o maior presente que você recebeu? Com certeza. Disso com certeza. Tudo, assim. Foi sim. É o que há de melhor hoje. É o que faz, por exemplo, a gente seguir mesmo... tendo perdido, entre aspas, os números. Né, e de fazer discípulos. Exato. E fazer discípulo não é fácil, né? Há um tempo atrás, né, uns 10 anos, a gente tinha
eu participei de uma igreja que tinha entrado no modo de produção de discípulos. Pegou, colocou, 3 meses a pessoa está pronta para liderar, e não é assim, né? Fazer um discípulo é muito difícil, né? Discipular alguém é algo que requer tempo, paciência. Muitas das vezes você não vai ser respeitado pela pessoa, porque a correção ela é algo que não é agradável, né? Você dizer, olha, isso aí que você fez está errado, e não pode ser assim. É algo que não é bem aceito por quem está sendo corrigido, né? Geralmente a gente, quando é corrigido por Deus, inclusive, né, fala, não, aí não, assim não. Por quê? Tá errado, não, porque tá desconfortável, mas vai te levar para um caminho melhor. Nós somos eternos discípulos, nós sabemos como é, né? Exatamente. E além da sua esposa que te ajuda, tem mais alguém nessa equipe que te ajuda? Cara, o Capivara Clã hoje, né, eu não tenho como dizer que quantas pessoas são, porque a nossa comunidade ela não tem. Assim, somos 4 que decidimos criar esse time. A gente começou fazendo a comunidade, a gente fez um campeonato, que é a Capicopa, né, e um campeonato de TFT. Hoje a gente está começando a fazer outros jogos também. E éramos 4 amigos, né? Eu, a minha esposa, e mais 2 amigos lá, 2 mods da live, inclusive, que se tornaram amigos que caminham junto com a gente. E aí agora a gente está com a área de TFT, né? Onde é o jogo que eu jogo, conheci pessoas que jogam profissionalmente. E assim, mesmo sem ter nenhuma remuneração, mesmo sem ter nada, eles quiseram estar com a gente. Inclusive, numa das nossas conversas lá, surgiu uma oportunidade de eles irem para outro time, um time que tem recurso financeiro para pagar eles. Eles falaram, não, eu não quero sair daqui, porque aqui eu tenho tudo que eu preciso, não tenho salário, mas eu me sinto bem, a gente tem um ambiente saudável e é bom estar aqui. E isso me desenvolve como uma pessoa e jogador, e isso me surpreendeu de uma forma tão grande, que eu falei, caraca, tipo, você chegar para um jogador e falar, olha, tem esse time aqui, que ele está pagando e ele quer que vocês façam um teste, chamou vocês, e vocês podem ir, eu quero que vocês vão, porque eles são jogadores que são meus amigos, eu quero ver eles crescerem. E ele só falou, não quero. E hoje, nas suas lives, os temas, você decide todos os temas, tem liberdade total, ou tem pessoas que te auxiliam também? Não, é que assim, não tem um tema pra live. Geralmente a live vamos jogar algum jogo específico, né? Vamos conhecer a história do jogo tal, ou vamos jogar TFT para melhorar no ranking. Por exemplo, eu tô... Esse set, né, que chama essa temporada do TFT, foi onde eu cheguei mais longe, né? Eu tô quase chegando no nível dos jogadores profissionais. Então vamos tentar subir junto e aprender a jogar o jogo e subir de ranking. E aí nisso a gente vai conversando sobre tudo. Legal. E assim, o que não dá pra fazer, de certa forma falando, é orar antes. Porque assim, geralmente quando eu falo, Deus, se tiver alguém que eu queira, essa pessoa aparece. Nem aquele... Não tem como, não dá pra pedir as coisas pra Deus que ele faz. Né? No futebol rola aquele Pai Nosso antes do jogo. Não, é engraçado, que assim, numa vez no TFT, né, tem os níveis de peça. E tem umas peças que elas são as peças lendárias, e é muito difícil chegar no nível máximo de uma peça dessa. E, assim, é quase impossível. A chance de você ver isso numa temporada acontecer é mínima. E eu tava até ao vivo e falei, faltava uma só, são 10 peças que tem para 8 pessoas. E para você deixar essa peça no nível máximo, você precisa de 9. Então pensa assim, 10 pessoas, 8 pessoas, 10 peças disponíveis, e você precisa de 9 para conseguir nível máximo, a chance é mínima. E eu tava com 8 peças, e eu tava no último momento do jogo já para ganhar, eu falei, Deus, só falta uma. Aí comecei a roletar, né, que a gente chama pra trocar o pack de peças que aparecem, e a gente, na última roletada, no último momento apareceu, eu falei, eu falei, tá vendo aí, vocês não conseguem, aí porque vocês não acreditam, Deus tá aqui e tal. Falta fé. E aí dá sempre porque Jesus é fácil de colocar ele no meio quando você entende quem ele é e que ele tá no meio. E que ele tá no meio, exato. Eu acho que é o contrário, nós estamos no meio. Exato, né? A gente enxerga ele em todo local. Mas, olhando esse trabalho que você faz, você entende hoje que você que está à frente, você pode escolher o que vai fazer e tudo mais, mas que tem um grupo de pessoas que dependem do conteúdo que você vai trazer para que tenham um dia bom. É um peso muito grande você pensar, você fala, eu vou entrar e tem pelo menos ali não sei quantas pessoas que precisam que eu faça aquilo. Exato. E assim, acho que um dos momentos mais emocionantes que eu tive foi numa BGS de 2014, que eu tava num stand de cadeira lá, sentado pra dar uma descansada, e chegou um cara que é bombeiro, cara. O cara me abraçou, começou a chorar.
Falou, cara, você me ajuda muito. Agora você imagina um bombeiro chegar chorando, te abraçar e tipo... E foi você sem entender nada na hora. Exato, foram duas cenas que me fizeram pensar muito na responsabilidade que eu tenho, né? E claro que assim, a gente não é... Eu não sou um profissional de psicologia, por exemplo, que vai tratar de alguém com depressão, mas a diferença que a gente faz na vida de alguém que precisa é muito grande, cara. É muito grande. E a gente não tem noção do alcance. E são duas coisas que eu aprendi com isso, né? Com esses encontros. O primeiro foi esse bombeiro. E eu vi, cara, tem gente que precisa mesmo estar numa situação não tão boa. E mal ou bem eu sou essa porta de escape para não só para que a pessoa tenha um dia melhor, mas para que ela conheça alguém que pode curar ela de tudo isso. E, né, não tem como. Você está em Cristo. Claro que, né, existem situações que não é sempre que você vai estar bem, mas com Jesus a gente consegue ir muito mais longe. E a responsabilidade do conteúdo, quando eu vi isso lá atrás, são três situações. Essa foi uma criança que chegou, começou a chorar também. E, cara, eu saí não sei se foi do Pará, mas saiu do norte do país para vir no dia específico que eu ia estar lá para poder a criança me ver. Da hora. E uma outra vez que me marcou muito foi quando eu estava jogando e eu chamei algumas pessoas para jogar. Isso já foi numa época mais sombria. Que assim, me fez pensar no que eu estava fazendo, qual que é o caminho que eu queria seguir. Que tinha também uma criança que acompanhava meu conteúdo, estava jogando comigo e ela reproduzia tudo aquilo que eu fazia. Só que aí, quando eu vi, eu falei, caraca, eu tô fazendo uma criança, por exemplo, uma coisa que vende muito no conteúdo de jogo competitivo, você basicamente humilhar o seu adversário porque você é melhor. Morra! Não é morra. É tipo assim, olha que cara ruim, eu sou muito melhor. Você é ruim demais, cara. Você é ridículo. Olha como que eu sou superior a você. E era algo que eu fazia muito. Principalmente em jogo competitivo que você vai melhorando o ranking, você vai se achando o bambambam. Sua família tem vergonha de você. Não era desse nível também, não. Mas assim, quando eu vi uma criança de 12 anos reproduzir esse comportamento que era meu, cara, aquilo me bateu de uma forma que eu falei, caraca, quantos mais, tipo... E são crianças, não é um adolescente, não é um jovem, sei lá, porque a maioria do meu público é entre 25 e 35 anos. E volta e meia tem uma criança ou outra, e ver uma criança reproduzindo isso é algo difícil. De você aceitar. É um choque muito grande, na verdade. Você se vê numa criança de 12 anos e você não gostar do que você está vendo. Sabe? Porque não foi como se eu tivesse visto, nossa, essa criança precisa de ajuda porque ela é muito tóxica. Não, ela era uma cópia de mim. Ela fazia tudo o que eu fazia e tipo, caraca, é isso que eu quero? E assim, seria muito mais fácil manter esse tipo de coisa. Porque números e dinheiro é o que vale. E não é assim, sabe? Ao menos a gente que tem acho que o Espírito Santo não deixa a gente dormir em paz com esse tipo de coisa. Fazer em paz ele não deixa. Não deixa. Legal. Isso é muito importante porque às vezes a gente acha que é muito difícil a gente conseguir influenciar as pessoas. E se a gente está agindo naturalmente, como cristão, isso vai acontecer pro bem e pro mal. Exatamente. E às vezes a gente vai tomar um choque para olhar e falar, poxa, eu tenho que parar com essa atitude, senão... Exato, é isso, é sobre isso. E hoje por exemplo, tem pessoas que assistem minha live na TV, Nazi, a sua live é a única que eu posso colocar na TV. Porque é totalmente family friendly, é totalmente... Minha avó vai passar e não vai se escandalizar. Cara, tem vó que me assiste, cara. O cara diz, manda um salve pra minha avó, ela tá aqui te assistindo, falou que você tá bonitão hoje. Vai ganhar Play 5, vai ganhar bolinho de chuva agora. Exato, não, vou ganhar um tricô pra cobrir meu controle, tá ligado? E é muito, muito legal ter visto essa mudança. Claro que assim... quando a gente se posiciona como um cristão e quando a gente se posiciona como isso aqui não, a gente acaba perdendo muita oportunidade de patrocínio, por exemplo, sabe? A gente tem patrocínios que eu falo, ia me ajudar, mas... John Tech. Isso não, aqui não. Por quê? Porque não é o que eu vivo. E isso também me dá credibilidade para quando eu falar, gente, isso aqui eu consumo. Um exemplo que eu tenho de uma parceria que eu tive, que assim, o cara, a empresa que foi parceira da minha live falou, cara, você... vendeu mais do que um criador de conteúdo que tem 5, 6 vezes o seu número de tamanho, né? E eu falei, cara, é porque assim, eu demoro pra fazer, porque quando eu faço, o pessoal sabe que é o que eu faço. É o que eu, por exemplo, se eu falar pra você, compra esse acessório aqui na loja tal, é porque eu confio, eu faço essa compra geralmente. Ou já tenho pesquisado e conheço, confio no que eu tô falando. E assim, não é algo que é comercialmente falando que é válido, sabe? Você faz o que tá. Sim. Hoje o seu público tá lá por você, né? Exato. E é mais difícil fazer isso. Claro que assim, tem muito público flutuante, vamos dizer assim, que é a galera que vai pelo jogo. Então, normal. Tipo, e é normal, é uma porta de entrada para que elas conheçam o meu trabalho.
Mas é mais difícil você criar esse tipo de vínculo. O papo tá bom, mas acho que vai começar a banda ali também, então pra gente continuar gravando. E eu agora. tenho meu workshop daqui a pouco. E o cara tem um workshop, a gente tá segurando ele aqui. Mas, Não, que é isso. Zê, passa suas redes sociais, onde a gente pode te encontrar. Deixa aí o canal pra gente. Ó, meu canal no YouTube é youtube.com/Emerson. Eu tenho outro também que eu faço de... É que eu tenho 2 canais, né? Um só pra TFT e jogos competitivos. Um que ele é crente e o outro que ele... Tá servindo a 2 senhores! Não, os 2 eu sou crente. E o outro é youtube.com/OZEmerson, que também é o meu Twitter e Instagram, que né, as minhas 2 redes sociais que eu costumo postar alguma coisa ali. E a minha Twitch, onde eu faço live todos os dias, né? Geralmente no período da manhã, entre 8 horas, 9 até comecinho da tarde, que é twitch.tv/ZEmerson. E tá online na Twitch de sol a sol? De domingo a domingo. Hoje não, mas geralmente de segunda a sábado. Valeu, Zé, foi um prazer. Cara, o prazer foi meu. Espero que... Ou melhor, ele vai estar com a gente nessa próxima temporada. Não, de Final Fantasy eu faço questão, garantido, cara. Porque já fica o recado aí pro André e pro Felipe que não estão aqui, que vocês são orelha. Então eu não consigo gravar com 2 orelhas. Muito obrigado. Bom, pessoal, agora a gente acabou de ver a entrevista com o Zé Emerson, né? Queria saber com o Carlos aí o que é que ele tem a dizer sobre isso. Primeiro que ele já vai te odiar por ter chamado ele de Zemerson, né? Que é tudo que ele pede. chamar ele de Zermisso, que tudo assim que ele pede pra não fazer é chamar de Zemerson. Pode chamar de Emerson, dizer o cara o Zemerson. É o Zermisso. O Zé, gente boa, ele é dos nossos, é da zoeira. Como você disse lá, chegou, era tudo mato. Fazia streaming no retroprojetor ainda. Mas é um cara que já tá aí há anos, tá forte na Twitch. Vai lá, segue o cara, dá um sub. Para de dar sub pro Casimiro, que ele já tá muito rico, transmitindo Copa aí. Ajuda, fortalece os amigos. Exato. Não dá sub pro Casimiro, nem pro Cellbit, nem pro Gaules. Os caras já tão bom. Dá sub pro Z. Exato. E assim, 2 coisas. Um que ele é viciado em LoL e TFT. O cara já tá nível profissional lá, jogando com uns nível Coreia lá, maluco. Vi outro dia ele jogando COD também. Realmente ele tá vivendo de live, pelo visto, né? Porque o cara tá matando headshot os caras no helicóptero, eu acho que é cheat já. Mas fica a dica aí. E um spoiler pra galera, que na próxima temporada ele já falou que quer gravar com a gente um episódio que vai vir aí, hein? Que é o cara dos games. Sobre o que será? Vai ser uma série grande aí, sobre fantasia. Fantasia final? Isso. É uma fantasia final que já tá no 16, mas ela vai acabar. Bom, e já houve discussões sobre isso daí, sobre essa fantasia final, né? Já. Mas enfim, vamos deixar para discutir melhor depois, porque agora nós vamos falar sobre outra pessoa também envolvida com games, né? O Z é um streamer. Ela montou um grupo de streamers, que é a Rumans GG. Formadora de quadrilha. Tô falando da Dori Akaori, casada com o Band-Aid, que é um streamer real. aí. Porque quando ela falou pra mim, eu falei, isso é um amigo imaginário? Casou com um Band-Aid? Mas tá bom. Mas aí, muito legal. Ele é muito bom, o streaming dele. A Dori, muito gente boa. E a gente... Como que eu conheci a Dori e o Band-Aid, cara? Eu fui falar pros pré-adolescentes lá da minha igreja sobre como zerar qualquer jogo para a glória de Deus. Aí fui fazer essa palestra e ela ficou sabendo através de um rapaz lá da minha igreja que compartilhou e tal, e aí ela apareceu lá e fez uma pergunta sobre Genshin Impact. Eu quero ver ele zerar o GTA para a glória de Deus agora. Boa. Enfim, foi muito legal a conversa com eles. A gente se conheceu, já fez uma amizade. E a gente tem acompanhado o trabalho da Rumans GG, que busca criar uma comunidade não tóxica para você acompanhar e consumir streaming. Então, streaming de games, claro, né? Então, assim, vamos acompanhar a conversa que vocês tiveram com ela. Aliás, vamos fazer um disclaimer aqui. O áudio do Carlos tá muito ruim. Ó, cara, então, perdão pro Pedro também. Tô falando mentira. Lavando a roupa suja. Vamos lá. Olá, sou o Carlos Pelerran. E eu sou o Felipe Rissato. E eu sou a Dori. Vamos que dessa vez sai, confia. Deus de aliança. Mais um talento da irmã. Não começa.
Mas vamos lá, a gente tem que apresentar a Dori. Dori, quem é você? Uma pessoa que é poliglota, cheia de coisas, livros e tantas outras coisas. Oi, eu sou a Dori e eu sou influente em vários idiomas. Me contrata pra ser radialista. Mentira. Brincadeiras à parte, eu falo 5 idiomas, começando pelo português, né? Nascida no Brasil, apesar de muita gente perguntar: nossa, seu português é muito bom, você aprendeu como? Eu sou brasileira. É porque não tá vendo, né? Eu tenho Meio cara que de japonês. família, assim, né? Sou descendente de japonês, então as pessoas costumam confundir. Não façam isso, não perguntem de onde eu aprendi o português. Mas enfim, eu faço conteúdos na internet ensinando um pouco sobre idiomas, conteúdos educativos. Sobre idiomas bem-humorados. Eu faço muito a série do Viajando ao Redor do Mundo, que é bem legal. Que eu faço assim, tipo, comendo pão ao redor do mundo. Eu falo, estou comendo pão em vários idiomas. Essa é a ideia. Nós somos o Viajando por Terras Distantes, tá? Ela é ao redor Olha. do mundo e tinha o programa do Multishow, que era o cara viajando o planeta também, que eu não lembro o nome. E depois foi uma japa, Daniele Suzuki, que continuou. Olha só, será que é um sinal de Deus? É xenofobia te chamar de japa? Não, acho que xenofobia não é. O problema é se a pessoa pensa assim, você não é brasileira, isso é um problema. Aí dói. Ou dizer pra mim, você não é gamer de verdade porque eu sou menina, também é errado. Aí já é um pouco pior. Aqui, ó, nintendista de coração, além de, sei lá, cuidar, fazer conteúdos... Mario melhor que Sonic? Com certeza. E você, Mario. o que acha? Não, Mario é melhor que Sonic. É que eu não joguei Sonic, entendeu? Eu também não vou entrar nessa briga não, que eu acho o Mario melhor. Tem que ser cego, né, pra gostar do Sonic. Tem que ser cega, né? Muito bem. trocadilhos Nossa. à parte. Cadê o André? Graças a Deus não veio. Mentira, chefe, te amo, não nos demita. Ele disse que te conhecia, mas não falou pra gente, né? A gente ficou sabendo depois, né? Mentira que o André não falou, eu Ele falei... nunca falou sobre você pra gente. André, só porque eu parei de assistir, eu fiquei ocupada, eu tive que parar de assistir o Viajando. Já ia falar jornada. Não, eu não disse, você que está dizendo. Jamais. Não, tu dizes. Eu. Que dizes. Mas vamos falar um pouco sobre você, Dori. Desde quando você tá nessa loucura aí? Depende de você definir loucura. Eu nasci meio doidinha, por isso que meu apelido é Dori, mas loucura no sentido de produção de Seu nome conteúdo. não é Dori? Pois é, não, meu nome de nascença não é Pensei Dori. que era Dory. Você vê, ainda bem que estamos gravando pela 15ª vez, que agora a gente aprende o nome do convidado. Qual que é o seu nome de verdade? Eu sou Dori, né, pelas pessoas me chamam, mas meu nome completo hoje é Gabriele Kaori Inoue de Paulo, porque estou casadinha. Bom que termina com o maior nome de pagode, né? Que vai vir um anime pesado. Casada com Band-Aid. Com Band-Aid, que é uma pessoa. Ele é real. Ele não é Ele um amigo existe. imaginário. Não é uma Ele waifu. Band-Aid, ele realmente é real. Ele não é uma waifu, gente. Ele não é o husband. Ele é uma pessoa. É que meio que conheceu na pandemia, às vezes o pessoal pensa que pode ser uma imaginação da cabeça dela. Pior que a minha sogra, quando o meu marido falou que conheceu uma menina japonesa, do jeitinho que ele queria, a minha sogra olhou pra mim, viu na videochamada do Discord e falou... Você é um homem. Não, ela falou assim, eu acho que é a Magalu. Vem pro Magalu, olha lá. Pois é. E aí levou o maior fryer pra conhecer a Foi. sogra e ganhou ela. Mas acho que a pergunta do Carlos é em relação a quanto tempo você tá, tipo, nessa questão das redes sociais. Internet, Mas, perdeu sua vida social. na verdade, ela tá na rede social. Sem vida social, isso é um paradoxo. Que, aliás, eu tenho um workshop, mas a gente chega lá, calma lá, uma coisa de cada vez. Eu sempre gostei de escrever, ler e tal. No Facebook nunca teve um espaço muito bom pra isso. As pessoas, testando, bebê. E aí, nessa época, era de ouro dos blogs. Aí eu fui lá e criei um blog. E aí eu fui lá, igual criança. WordPress, bombando. Blogger.com. É que eu era criança, mas aí chegou em 2017 e falei, não, eu quero fazer um blog de verdade. Aí eu comecei o Oi, eu sou a Dori blog. E aí eu fui fazendo, e eu conheci o Band-Aid, comecei a fazer live. Mas aí na pandemia, gente, em 2020. Conheci Band-Aid, comecei a fazer live. E ele veio para curar as feridas dela. É isso aí, eu recebo. Essa daí foi boa. Ai, meu Deus. Ele é uma pessoa. Ela estava machucada e ele veio. Que das minhas feridas. Mano. Homem de Deus. E Mas você desde então tá na internet. Começando principalmente com textos, que como vocês podem perceber, eu nem falo tanto. Não, você é uma pessoa muito introvertida. É, A exatamente. gente até ora por isso. E dentro desse contexto de internet e tudo mais, hoje aqui no Babalo você veio falar sobre as redes sociais. Elas atrapalham ou ajudam? Como seria mais ou menos, pro pessoal que não pôde estar aqui hoje, o que foi mais ou menos o que você tratou? Um adendo, ela é uma das palestrantes principais, hein? A gente não tá falando com pouca coisa não. Ela foi chamada aqui a palestra de milhões. Sério? Eu tô falando, então então tá bom. Eu tava tipo, nossa, eu gente. falei foi, alguém eu disse.
Então, Amém. é verdade. Tá ótimo. Quantas palestras você viu hoje, Carlos? Vamos voltar aqui pra... Não, mas a palestra, eu fiquei chocada até quando me chamaram pra fazer workshop. Eu falei, não, eu faço workshop. Aí quando eu fui ver a lista, eu falei, cara, por que eu tô no meio desses monstros? Porque assim, tava com o Maurício, o cara é expert em missão, com esportes, depois e-sports. O Zemerson, que é um streamer já, produtor de conteúdo há 10 anos. Professor Nerd. Professor Nerd, um cara super inteligente, tem mais formações do que eu tenho de idade. Mas quem fala 5 línguas? É verdade. 6. Só ela e o Sayão. Oi, amigo! Porque ela é a Dory. Ela adora. Só ela e o Sayão falam 6 línguas. Meu sonho é encontrar o Sayão presencialmente. Não, o Sayão falou que Sério? fala Esperanto. Quem fala ele Esperanto? Ele fala sorrile. Ele fala sorrindo? É desse tipo de coisa que o público gosta. Você tem que ir na rádio gravar com a gente presencial. Alô, André? Pode trombar ele. Quero muito. Ele tá por lá. Pô, o Sayão, mano, quero encontrar o Sayão. Enfim, aí voltando. Voltando, que a gente dispersou. As redes sociais atrapalham ou ajudam? E aí, como que é? A ideia do workshop, quando eu pensei no tema, eu falei, nossa, é perfeito, porque eu tenho pensado muito nos últimos anos sobre rede social, porque eu me tornei mais intencionalmente uma produtora de conteúdo. Antes eu fazia porque, é legal, eu quero impactar, mas agora eu pensei, cara, desde que eu conheci o Band-Aid, a gente foca muito como missão, como objetivo de vida, como projeto de vida, e aí eu falei, não, eu quero focar. Eu sempre fiquei evitando isso, mas pensando em redes sociais, eu estudei muito sobre, marketing, os gurus, eu vi muita coisa. Então eu falei, não, eu quero falar sobre se isso ajuda a atrapalhar as relações sociais, se isso aproxima ou afasta. Só que eu fiquei eu tenho o tema, mas como que eu vou falar? E aí, essa semana eu tava lendo um livro em inglês, chama 16 Ways Your Phone is Changing You, que é como 16 formas que o seu telefone tá te mudando. Então ele fala assim na introdução do livro, eu não quero propor aqui regras, eu não quero propor aqui pró-fones, anti-fones, não é essa a ideia. Eu quero propor você pensar reflexivamente sobre o seu uso do telefone. Eu falei, cara, é isso. Vou fazer isso, vou pegar e falar sobre as redes sociais e fazer as pessoas se questionarem por que elas estão fazendo. E os 3 pilares do meu workshop foi, primeiro, sobre por que você usa as redes sociais, como você tem usado, quanto tempo. Que assim, você é principalmente consumidor. Mesmo que você produza conteúdo como produtor de conteúdo, você consome muito mais. Então, fazer as perguntas, o que eu estou consumindo? Isso que eu estou consumindo vai me ajudar? Não é que tem que ser sempre útil, mas será que eu estou consumindo um conteúdo bom? Será que eu não estou consumindo, às vezes, um conteúdo ruim ou sujo? Ou que eu vou me envergonhar no futuro? Será que eu estou gastando muito tempo nas redes sociais? Porque hoje tudo é feito para prender nossa atenção. Todo o algoritmo é feito para a gente ficar preso lá. Da mesma forma também, quando eu produzo, eu posto um story para minha família, fotos da minha viagem, ou se você é produtor de conteúdo mesmo, por que eu estou postando aquilo? Se eu estou investindo muito em edição, muita energia naquilo, por que eu estou fazendo isso? Sou massa ou sinto realmente um prazer, uma edificação naquilo que eu estou consumindo ou produzindo? Exatamente, que o Instagram é muito isso, né? Mostrar a ostentação, olha o que eu sou, minha habilidade, até onde eu cheguei. E aí o TikTok chegou e mostrou outra coisa, mostrou autenticidade. Aqui agora no TikTok você grava em qualquer lugar, posta, qualquer pessoa vê. Então hoje eu sinto que a era do século XXI é muito sobre autenticidade. Porque hoje você assiste a Copa por onde? TV Cazé ou pela Globo? Eu assisto pela Cazé, é muito mais legal. Autêntico. Então, a geração de redes sociais hoje ficou para trás aquela coisa fakeada, fingida, cópia, de reproduzir conteúdo dos outros. Bora ser autêntico. Então, quando eu consumo conteúdo também, eu posso ser autêntico, pensar, cara, onde eu quero chegar com esse conteúdo? Onde eu estou investindo o meu tempo, meu coração, minha atenção, meu cérebro? Onde é que eu estou investindo? Você vê o TikTok muito como uma forma de revolução nisso. Porque o TikTok, ele traz muito daquela coisa do dia a dia da pessoa mesmo, não uma fake, mas realmente como a pessoa tá. E eu vejo que isso é uma ferramenta muito boa, porque às vezes você vê pessoas pregando o evangelho em vídeos curtos ali no TikTok, que pode ser uma ferramenta também, né? Pode ajudar outras pessoas. Nessa ideia de ser autêntico que você chegou até o Romans, ou como que nasceu o projeto? Ah, tem a Romans, sim. E fala um pouco do projeto também. Sou fundadora da Romans, GG. A gente nasceu lá em 2021, mais ou menos, tem 1 ano e pouquinho, né? Eu comecei com a ideia de apoiar pequenos e grandes streamers cristãos. Porque, assim, ser streamer é muito difícil. E tem pouquíssimos streamers cristãos, e os que tem são aqueles 007, né? Finge que não é com ele, não fala nada e tudo mais. Mas o objetivo é a gente poder incentivar, né? E apoiar. Esse foi o começo. Hoje a gente, depois de muita volta, a gente chegou à conclusão que a gente quer apoiar, incentivar comunidades saudáveis, onde seja propício a gente falar sobre vida abundante, sobre frutos
eternos na nossa vida. Então a Romance hoje ela é sobre comunidade, que foi até a conclusão do workshop, né? Porque quando eu escolho o que eu quero ver, o que eu quero consumir, o que eu quero produzir, eu escolho quem eu quero andar junto e quem eu não quero. Que não é uniformidade, né? Que é uma coisa muito importante. As pessoas acham que comunidade é uniformidade. Não é todo mundo ser igual, mas é todo mundo caminhar para o mesmo lugar. Então, se eu quero, sei lá, o exemplo da coquinha, né? Se eu quero parar de tomar coquinha, então eu não vou andar com a galera que toma coquinha todo dia. Quer dizer que eu não quero nunca mais andar com esses caras? Não, é que agora não é interessante pra mim. Isso é comunidade, né? E a Romance é comunidade, é essa a ideia. Entendi, legal. E também você tem muito da questão do Entrelaços, que é o livro. Não podemos esquecer do livro. Não podemos esquecer do livro. Alô, André. Alô, RTM. Opa, selo RTM, então. Fale um pouco mais sobre o Entrelaços pra gente. Entrelaços começou muito sem querer, né? Desde sempre eu escrevia, né? Como eu disse, no blogger.com. E eu gostava muito de escrever sobre a minha rotina, sobre coisas que eu via no dia a dia. Falar, cara, isso é tão rotineiro, mas é tão importante. E eu escrevia histórias e no final sempre eu gosto muito de reflexão. Meu marido odeia, ele fala, mano, não, só joga. Não, mano, só assiste o filme. Eu quero refletir. Uma história de vida, de cada cena do jogo. E ele fala, não, mano, só joga. Então, por causa disso, todos os contos que eu escrevia eram sempre sobre coisas que eu aprendia, né? O blog é um pouco sobre isso, mas o Entrelaços é um livro de contos mesmo, é narrativa, não é texto reflexivo, que nem eu faço na minha newsletter, no meu blog. E Entrelaços é uma coleção. Desde anos atrás comecei a escrever, continuando a escrever. E Entrelaços é isso, sobre os laços que a gente tem com as pessoas, que é uma ideia muito japonesa, né? Que é o Kizuna. Kizuna é o laço que eu tenho contra as pessoas. Então, quero muito que as pessoas percebam as relações, que às vezes é tão rotineiro que a gente não dá valor pra isso. Mas, cara, é uma coisa tão linda e maravilhosa, né? É o cordão de 3 dobras, né? A gente Muito pode bem. pegar também essa analogia. Eu ia fazer uma piada, mas é o momento. Tá muito fofo o papo pra gente fazer uma piada. Pensando que você é escritora, é poliglota, trabalha com blog, apoiando streamers. Como que você entendeu qual que é a sua vocação? Porque hoje a gente falou com bastante pessoa aqui e o pessoal é bem segmentado, né? Claro que cada um tem a sua área, mas tipo, o próprio Zé Emerson falou, eu trabalho muito com isso aqui de games, eu jogo, só foco em games, é o que eu gosto, é o que eu sei fazer. O professor Nerd, apesar de ter muitas vezes falou, não, minha vocação é conseguir passar Jesus na minha sala de aula sem precisar mudar o conteúdo da matéria, mas eu vou mostrar Cristo. Como que no meio de tanta coisa você falou, não, é isso aqui que eu vou fazer para Jesus? Cara, isso foi um baita de um dilema pra mim. Desde que eu comecei o Instagram, porque no Instagram precisa ser nichado. Então eu só consegui ter uma linha editorial de verdade, né? Nem, tipo, super linha editorial, mas tentar ter um conteúdo, assim, sei lá, que faça sentido, basicamente do ano passado pra cá, né, que eu comecei a aprimorar, mas foi um processo, uma jornada muito longa, que é justamente sobre isso, cara, eu faço muita coisa, eu gosto de muita coisa, e aí? E aí eu encontrei várias pessoas na internet que falam sobre... O Thiago do Tira do Papel é um cara que eu sigo, e aí ele fala muito sobre, cara, você pode falar de um assunto misturando todos os seus outros assuntos, então eu sinto... Assim, eu tô me vendo muito mais direcionada pra... Eu sou muito de educação, eu gosto muito de explicar, eu gosto muito de pessoas, assim, conectar. Então eu sei que eu sou uma comunicadora e eu uso todas as minhas ferramentas pra comunicar uma coisa. A principal mensagem que eu carrego é a mensagem de vida eterna, que é o que é a minha essência, né? Mas eu uso a minha comunicação pra deixar a educação acessível, uso a minha comunicação pra me conectar com pessoas através de jogos, então... Eu sou a Dory. Não existe um nicho pra mim, o que às vezes é muito conflitante pra mim. Porque, cara, eu vou fazer um conteúdo pra cara. Mas é justamente isso, eu sou a Dory e é isso que você vai encontrar aqui. Então, o bom é que ninguém vai fazer igual a mim. O difícil é como que eu vou me explicar pros outros, né? Por isso que eu falo que eu sou influente em vários idiomas. Acho que na minha bio tá Peixe Gamer, influente em vários idiomas, pra tentar resumir tudo. E isso é interessante, porque quando a gente fala da questão de um chamado, de uma vocação, as pessoas sempre vão partir para um lado de que você tem que ser pastor ou missionário, alguma coisa assim. Ou você é engenheiro ou você é escritor. Não, e tipo assim, às vezes... escritor, meu Deus! Às vezes até mesmo o que você faz na sua vida secular, que nem o professor Nerd estava aqui, a gente conversou sobre isso, é uma forma de você mostrar Cristo para as pessoas. Então, tipo assim, você mostrando quem você é em si, já é uma forma de você apresentar Cristo sem você estar num púlpito, por exemplo, pregando para uma comunidade de fé. Na verdade, você está pregando ali Cristo para muita gente
e às vezes até alcançando mais pessoas, porque essas pessoas que não estão dentro da igreja, essas pessoas que não estão lá no campo missionário, onde tem missionários atuando, elas precisam ser alcançadas também. E eu acho que as redes sociais, elas são esse instrumento que hoje a gente tem, para que a gente possa alcançar também essas pessoas, né? O meu sonho é levar esse projeto de evangelização digital para o Japão, porque no Japão tem muito índice de hikikomori, que são os caras que ficam presos em casa, se trancam em casas, pessoas que não saem de casa para nada. Cara, já pensou, eu tô jogando com um cara no Japão e falo, cara, Jesus te ama. Eu quero muito levar esse projeto, até porque as igrejas japonesas estão morrendo hoje, porque não tem mudança de geração. Eles não estão conseguindo alcançar a nova geração. Então, meu sonho é levar Romans, levar conteúdo, levar toda essa capacitação, todo esse aprendizado que a gente está tendo aqui, levar para o mundo todo, né? Mas aí, quem sabe um dia, minha habilidade de idioma sirva para isso também, né? Sim, a gente pode chegar lá. E a gente falou também com o Zé hoje, é bom a gente diferenciar a função da vocação, porque a gente falou, tipo, a função pastoral, eu creio que alguns terão essa função mesmo. Mas talvez a vocação seja para mais pessoas, porque de certa forma você está pastoreando essas pessoas que te acompanham. E isso é muito importante para a gente entender como igreja. Então não é porque o seu projeto não é necessariamente dentro das 4 paredes que ele não é de Cristo. Muito não é porque o meu púlpito tem RGB que ele não é... Não é porque você fala baleiês que a pessoa não pode conhecer Jesus, entendeu? Exatamente. Isso é muito importante. Mas pra gente também não se estender tanto. Você entendeu mais ou menos onde você queria trabalhar. Uma coisa que a gente fala bastante, acho que a gente também trabalha muito com o público jovem, como que você conciliou tudo isso? Porque você falou que a sua história na pandemia é interessante. Você estava no relacionamento, seu relacionamento acabou, veio a pandemia, você casou e tá com alguém que te apoia nisso. Como que foi esse processo todo? Foi livramento, aquela... Um bom livramento. Acho que eu sempre me senti muito multipotencial. A Nath, a esposa do professor Nerd, ela fala um pouco sobre multipotencialidade às vezes, né? Se não me engano era a Nath. E aí eu me sentia muito assim. E eu ficava tipo, Deus, meu maior problema, eu sou muito acelerada. Eu queria acelerar o plano de Deus, então... Imagina eu ouvir um áudio dela em 2 vezes no WhatsApp. Não, o meu marido sabe... A Larissa não ouviria, minha esposa não ouviria seu áudio em 2 vezes. O meu marido fala, você é a única pessoa que não acelera o áudio no Zap. Você lançou 2 vezes, né? No modo normal. Eu naturalmente falo por 1.75. Meu amigo fez até a comparação. Ele fez a conta. Eu falo 1.75. Mas assim, eu vejo que a minha vida antes da pandemia e depois da pandemia mudou completamente. Antes eu sinto que era tipo... Quando a gente tá na preparação, a gente não entende por quê. Eu falei, Deus, por que eu falo japonês? Por que eu gosto de escrever? Por que eu gosto de jogos? Porque pra mim eram só coisas que eu gostava de fazer. E nada disso... Parecem que tá distante uma da outra. Exatamente, e hoje faz todo sentido. Hoje tendo a Romans, hoje sendo Dory nas redes sociais, hoje casada com Band-Aid, faz tudo muito sentido. Então, tipo, se eu pudesse voltar no passado e falar comigo mesmo e falar, olha, eu sei que você é muito acelerado. Eu sei que você tá muito irritada com Deus. Mas apesar disso... Deus é o Deus da história, Deus vê a história além do que a gente pode enxergar. Então eu sou muito grata a Deus pela pandemia, não pela pandemia em si, mas pelo que mudou na minha vida. Porque eu tô não é que eu vivo a mais feliz da minha vida sem problemas, mas eu vivo o que eu sinto que eu fui feita pra ser. Eu sou livre pra ser quem eu sou hoje, eu sou livre pra produzir conteúdo. E ser eu mesma, as pessoas gostam disso. Nem todo mundo gosta, mas, poxa, é relevante, tem valor. Tem um público que te acompanha, né? Que te acompanha há muito tempo já. E nesse meio, a gente conversou com todos. O quanto de importância tem os views, assim? O quanto que isso impacta no conteúdo que você vai fazer? Porque se você faz algo que você fala, meu, isso é genial. Aí você vai lá, sem visualizações. Aí você fala, nossa, que bacana. O quanto isso... Porcaria. Nossa, antes, pra mim, era muito difícil lidar com tudo isso, porque... Eu tenho muito problema com identidade. Isso é uma coisa minha, que eu tenho com Deus faz muito tempo. Deus, quem sou eu? Pra mim, eu precisava muito de validação das pessoas. Eu falava, por que é ruim? E na verdade não, eu não tenho que buscar validação nas pessoas. Isso é uma coisa que eu preciso trabalhar e tenho sido trabalhada. Então, eu cheguei a uma parte da minha jornada que é, uma pessoa já valeu a pena. E agora eu vivo uma parte da jornada que, cara, eu tô servindo, eu faço o que eu fui feita pra fazer. Eu tô fazendo aqui, talvez o resultado não seja aqui agora, mas eu tô fazendo e é isso que importa, né? Pra gente encerrar também, quais são os próximos planos da Dory? Porque você tem tanta coisa que não dá pra adivinhar onde você vai. O Nemo ela já achou, né? Que é o Band-Aid, e agora? Muito bom. Bom, acho que pro futuro eu quero muito fazer uma base física da Romans. O meu sonho da Romans é ter uma base física onde as pessoas possam ir jogar, tipo fliperama.
ter um coworking de dev de jogos, uma comunidade local mesmo, poder expandir isso. Então, os meus próximos passos vão ser focar mais na produção de conteúdo, ser mais relevante na internet e focar no futuro onde eu possa ter um espaço físico da Romance. E lançar mais livros, né, gente? Porque, aliás, Físicos, gente... né? Pela rádio. Alô, André. Aê! E continuar no meu newsletter. Escrever, eu nunca vou parar de escrever, não. Ouviu, André? Quais suas redes sociais, Dori, pra gente Aê! achar? Vamos lá, que a gente não pode perder isso. Lá no Instagram, que eu posto todas as coisas, é onde centralizo todas as informações, @fala.dori, Dori Já com tô Y. seguindo, hein? Sigam ela. Aê, valeu! Tem também o meu Substack, que é tipo newsletter, porque como o blog agora é muito mais institucional de comércio, empresas, eu migrei pra newsletter. Eu tava me sentindo muito perdida. Aí eu achei a Substack. Gente, leia a Substack, é muito legal. Meu Substack é faladori.substack.com. Tudo bem. A gente vai encerrar porque o metal tá descendo aqui. Nossa! Trilha sonora boa, né? Trilha de fundo. sonora boa, Nem da precisa Dori. colocar Não trilha precisa pôr sonora. nenhuma música de nenhum BG, editor. Só se vira. A aí. Dory falando rápido assim, o clima de rock, parece que ela tá cantando, né? Tô no show do Slipknot. Mas foi um prazer, Dori. Muito obrigado. Valeu! E aqui no Viajando por Terras Distantes, nós convidamos você a participar do nosso Instagram, Carlos. Como é que as pessoas nos seguem? @Viajando por Terras Distantes é um Instagram. Isso. E o Twitter? Pô, aí você me quebra sempre o Twitter. É @viajando TD. Aê, @ViajandoTD é o Twitter e o nosso e-mail. Nosso e-mail é do Gmail, que também é @Viajando por Terras Distantes. Não é @, é Viajando por Terras Distantes, Gmail. @gmail.com. Ninguém manda e-mail hoje. A gente não recebeu, nunca recebeu um e-mail até hoje. Não sei que ele divulga o e-mail. Não é verdade, já recebeu. Eu recebo e-mail também. O João quer ganhar seguidores nas redes sociais. Não, o João não quer ganhar seguidores nas redes sociais. Nosso Superman do Colégio Batista aqui. A gente está fazendo aqui esse programa no Colégio Batista Brasil. Fui convidado para dar uma palestra. Quero agradecer ao professor Alexandre, que me ajudou muito. Uma salva de palmas para ele. E quero agradecer também a todos os alunos do Colégio Batista Brasil, que eles foram maravilhosos e sensacionais e têm participado dessa palestra. E agora todo mundo vai fazer barulho! E eu quero agradecer também ao João. João, muito obrigado pelos seus conhecimentos de Star Wars. Nada. É isso aí. Mariana, também muito obrigado pelas suas dúvidas sobre Star Wars. De nada. Maravilha. Isabela, também muito obrigado pela sua participação. Nada. Uma salva de palmas para o João, para a Isabela e para a Mariana. E também uma salva de palmas para os nossos universitários aqui, que nos ajudaram a mostrar pra gente aí a verdade. Valeu, pessoal! Que estação central foi esse, pelo amor de Deus? Tava dando uma gaitada grande aqui no André, mas enfim. Tão natural. Já fiz essa piada em outro episódio. Mas uma coisa interessante, o cara usou o meu áudio, mas ele falou em línguas. Eu vivi pra ver o André falando em línguas, né? Você viu? Agradecer aos Zaves. Muito bom, velho. Muito... Escalou a seleção da Croácia, o Zik, Zaves. Mas... Você viu que a gente tava, né, de novo, né? A gente tava no Colégio Batista Brasil. Fiz estação, eu tinha esquecido que eu tinha feito estação central lá. Esse programa, né? Excelente. A gente comentou, comenta de novo. Enfim, tá maravilhoso, tá muito legal. Eu também quero convidar você para ranquear a gente no seu agregador preferido. E Carlos Pellerran, a entrevista com a Dori, o que você achou dela? Você não conhecia ela pessoalmente, né? Não, continue a nadar, é a frase que a gente deixa aí pra vocês, motivadora. Primeiro aqui a gente já faz uma agressão ao André, que ele não tinha apresentado a Dori pra mim, não sabia quem era. Ela participou antes de eu participar. Isso é verdade. Então eu não sabia quem era. Ela falou sobre videogames, cara. Foi. Um episódio sobre videogames. Disclaimer, hein? Assista esse episódio, explicando quem ela é. Ela já vai falar lá, mas ela fala 5 línguas. Ela já falou. Que a entrevista já foi. É verdade, ela já falou. Olha só. Inception. Ela fala 5 línguas, o que é um absurdo já. Vocês falam isso na entrevista também? Sim, é um absurdo. Tem que lembrar sempre. Inclusive, tá na bio do Instagram dela. E se eu falar 5 línguas, eu ia pôr em qualquer lugar. Prazer, eu sou o Carlos, eu falo 5 línguas.
Porque o pessoal critica, mas João na Bíblia fica falando toda hora que ele é o discípulo amado. E ninguém critica. Verdade. Se você ganha um título bom desse, você tem que falar toda hora. Fala os 5 línguas. Tá. E uma coisa importante, vamos lembrar, ela tem um livro. Então, além de você seguir ela no Instagram e fazer parte do cardume dela, já que ela é adora e ela chama o pessoal de cardume, ela tem um livro que chama Entre Laços. Então, é um livro aí com algumas poesias, algumas histórias, e é muito bacana, muito bem feito. É um e-book. Então aproveite, compra, é barato. Então já faz aí o bônus, né? Dê o sub pro Z, compra o livro da Dori e a gente vai continuar fazendo o merchan daqui pra frente também. Que maravilha. Bom, a gente entrevistou também uma figuraça. A gente não, né? O Carlos e o Felipe Rissato. E o Eco. O Eco é junto. Ô, Vieira, você já ouviu falar no Professor Nerd, cara? Sei que professor você conheceu pouco. Até agora não. Mas conte-me mais. Não, eu não vou contar. A gente vai ouvir da boca dele. Então pronto, melhor ainda. Vamos lá, estamos aqui ainda no Babalo. A gente tá com um cara que é o Professor Nerd. Então imagina o nível de conhecimento. Se apresente aí, Professor Nerd. Bom, meu nome é Thiago, né? Eu acabei aceitando o que foi me dado, né? Porque sou professor de verdade, eu dou aula de História, Sociologia e Filosofia para o ensino Fundamental 1, Fundamental 2 e médio. E os alunos sempre ficavam falando, nossa, professor, você é muito nerd, você é nerdola, né? Nossa, que coisa de nerd. Só pra avisar o ouvinte que você tá com a camiseta do Naruto, já subiu no meu conceito. Né? Tem muito o que fazer. Sim. Tem tatuagem do Naruto com Minato aqui, pra quem não viu, só isso, só. Eu tenho aqui, ó, minha meinha aqui do Guardiões da Galáxia. Aí já é mais meu conceito. Aí, ó, tá vendo? Eu sou um mix, né? É versátil, né? Sou muito versátil. Aliás, a minha esposa amanhã, a gente vai pra Comic Con, né? A gente recebeu um convite mó legal. É meu aniversário amanhã. E a minha esposa vai num show de K-pop, porque ela é fãzaça também de cultura pop. E você, como um bom marido, vai acompanhar. Cara, não vou. Deu sorte. Mas a questão não é essa. A questão é assim, eu gosto de K-pop, mas eu gosto, assim, de uma linha um pouco diferente da banda que ela vai. Chama Roses. Rose alguma coisa, assim. Ela vai, tá mó feliz. E no fim das contas a gente vai na Comic Con junto, aí à noite ela vai com as amigas e glória a Deus, eu volto pra casa descansar. De não poder, né? Cara, é que assim, eu sou tiozão, né, meu? A minha esposa é mais nova. Então você sabe que professor já é cansado por natureza. Porque o cara, quando é jovem, ele escolhe ser professor, automaticamente a vida já dá 20 anos pra ele a mais. Tu não ganha XP, tu ganha, tipo assim, né, cansaço, enfado. E uma pedra da coroa da vida também. Então, com certeza, né? Deve ter um mala especial lá no céu, Tipo assim, ó, essa galera aqui, ó, essa área VIP aqui é só pra quem foi professor na Terra aqui, ó. No ensino médio, ó. Cara, eu dou aula pro 4º ano, que é a antiga 3ª série. Nossa, que coisa boa. Aí você imagina que não é. Uma galera que não é adolescente já se sente adolescente. Não, cara, é muito engraçado. Lógico que é legal, eu gosto demais. E é muito engraçado, porque é uma experiência que eu nunca tinha vivido antes. Mas é muito legal, porque realmente eles me reconhecem como um nerd. Sim. E os nerds ainda mais, porque eles se identificam, né? E ainda até cobra. Então, às vezes eu faço alguma piada muito específica da cultura nerd, aí aparece aquele aluno fazendo o meme do Steve Rogers lá do Capitão América. Eu entendi a referência. Peguei a referência. Peguei. Mas é isso. Eu dou aula em Campinas, num colégio super legal, chama Rafael de Santo, um colégio particular, mas muito legal, assim, tipo, me dá super suporte, apoio. E ele é um colégio que ele é confessional? Não é um colégio confessional. Mas é muito legal, por quê? Porque os valores cristãos estão ali, né? Então ele não é confessional, mas ele preza por valores cristãos. E, cara, é muito legal, porque é um colégio que te permite projetar as coisas, pensar coisas diferentes, novas abordagens, novas metodologias, e eles apoiam muito isso, né? E te dão uma segurança muito maior na hora de fazer a troca com o aluno, né? Porque não é ensinar, eu não passo nada pro aluno, a gente faz uma troca, essa é a minha ideia de educação, né? Então é uma parada bem legal poder trabalhar no colégio por conta disso, né? E também a cultura pop em si, ela dá essa abertura para falar sobre valores e princípios que muitas vezes estão ali e as pessoas não pegaram. Sim, né? Existe muito preconceito, né? Vou falar de uma parte, não vou falar uma parte da igreja, porque não é só a igreja, de certa forma, que tem um preconceito ou uma ignorância no sentido de conhecer, né, o ambiente, tudo que permeia essa cultura pop. Mas grande parte da sociedade tem isso, né? Então eu vivi num tempo que ser nerd era ruim. Era um tempo em que ser nerd era algo do tipo,
era um xingamento, vamos dizer assim, né? Então o cara te chamava de nerd, você ficava do tipo, pô, ele não tá me elogiando, entendeu? Era o nerd, o CDF, Caxias. Você deve se lembrar da Vingança dos Nerds, dos filmes estereotipados, né? Sim, de como que era. Pô, assim, e é muito louco pensar que, embora seja estereotipado, existe uma, vou chamar assim, uma essência em como a galera era tratada, não como eles eram, né? Sim. Mas o tratamento dado a eles, do preconceito, do bullying, o cara tirar 10, ficar feliz e ser zoado porque tirou 10, né? Eu ficava horrorizado, porque, tipo, a minha mãe é professora, hoje diretora, meus irmãos professores, tia professora. Então, assim, né? As minhas referências de cultura nerd, cultura popular, são os professores. Mestre Yoda, Professor Xavier. Professor Xavier, Professor Girafales, que são, tipo assim, né? E depois o Iruka Sensei, né? O Jesus, assim, Mestre cara, Kami. Mestre Ip. Você vai embora, né? O Kami eu não sou muito, eu não sou muito fã, não, cara. Muito, não. Assim, não me... em nada mesmo, mas sabe? O Mestre Splinter das Tartarugas Ninjas é um bom mestre. Splinter, tudo bem. O Mestre Splinter, mas é um pouco disso, né, cara? Minha mãe sempre me ensinou. Antes de casar, eu aprendi com um amigo meu, o Alan, ele falou assim, cara, faz uma lista, mano. Não é que tem que ter a lista, mas, pô, põe diante de Deus aquilo que é interessante pra você, né? E uma das coisas da lista eu queria alguém que gostasse de estudar, porque eu gosto muito de estudar. Sim. Então eu falei, cara, como que eu vou casar com alguém que eu vou falar assim, cara, eu tenho aula hoje. E ela vai assim, mas você vai pra aula de novo? Uma outra faculdade? Mas nossa, vai fazer curso de novo? Cara, não tinha, assim, e Deus me deu uma esposa maravilhosa. Fala em bigo, né? Cara, pô, a minha esposa é muito legal, cara, porque assim, eu falo, amor, vai ter um curso, tal. Nossa, amor, se organiza que é a sua cara. E vice-versa, né? Então aquela fase que eu tava comentando, a gente tava comentando no off aqui, do curso, vamos lá. Ah, mas é em São Paulo, vamos dar um jeito. Pega um hostel. Ah, mas você não pode... Não, vamos lá, você fica 15 dias, depois você fica 15 dias lá. Mas é isso, do tipo, pô, eu sempre cresci valorizando muito o aprender, o ensinar, as trocas, né? E isso me formou muito como nerd, né? Porque eu vejo vou abrir uma... Vocês não estão vendo, mas eu vou abrir uma aspas aqui, né? Hoje o nerd, abre aspas, esse nerd, né? Cara, o cara não quer estudar, o cara não quer aprender, o cara não quer ensinar, o cara não vai buscar conhecimento, sabe? Ele quer só a parte do tipo... O entretenimento. Ele quer uma camisetinha do super-herói e acabou. E assim, não é que eu não tô reivindicando o direito do que é ser nerd e o cara não pode usar. O que eu tô dizendo é que, tipo assim, é muito além disso, né, cara? Eu fico vendo, tipo assim, medita na palavra dia e noite. Mano, é muito nerd isso, cara. Você tá entendendo? É muito nerd. Mano, é só um nerd pra meditar dia e noite na palavra, cara. Alegrar ainda. Você tá entendendo? Você tá entendendo qual que é a parada? Então quer dizer, assim, o cristão por essência, ele tem que ter uma pegada nerd, sabe? Ele não pode, tipo assim, né? Ouve e retém o que é bom, cara. E vai lá, vamos dar uma olhada. Deixa eu ver aqui na Thompson, deixa eu ver aqui na King James, deixa eu ver aqui na Shed, deixa eu ver aqui na Jerusalém. Vai, não sei se pode nem falar, mas eu gosto dela. Né? Pô, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver aqui. O mais nerd vai aprender um pouco do grego. Você tá entendendo? O meu irmão, ele é doutor em filosofia, meu irmão mais novo. E assim, você vai conversar com ele, é exatamente isso. Você fala, pô, que eu tava lendo tal passagem, puxa, essa passagem é bem legal. Porque no hebraico, quando é escrito, é assim. Mas a tradução da igreja pro latim, na Vulgata, aí você fala assim, cara, é nerd mesmo. É muito nerd. Você tá entendendo? É muito nerd. É um nível de nerdice que transcende. É lógico que o grego e o latim para ele é obrigatório, né? E o doutorado dele é em Santo Agostinho e Maquiavel. Então, assim, cara... Tá mal de referência, né? Mano, muito nerd. Muito nerd. Sim. E o legal é que, assim, né? O nerd, conforme ele vai estudando... Isso a gente tá falando... Usar um termo aqui, nerd raiz, digamos assim. Porque hoje em dia, como você disse, o nerd, geralmente o cara não quer estudar, não quer nada, né? Mas esse nerd mais antigo, assim, era aquela pessoa que estudava e o conhecimento que ele tinha se tornava uma roupagem da vida dele, porque ele acabava refletindo aquilo. E acho que como cristãos, nós temos que ser assim, porque à medida que conhecemos de Deus, isso vai mudando o nosso comportamento, as pessoas vão nos identificando. Não porque a gente vai sair por aí com uma bandeira e querendo, de uma certa forma, converter todas as pessoas por opressão ou por um status religioso. Não, mas porque o nosso caráter reflete o caráter de Cristo em meio à sociedade. Eu acho que isso é muito importante, é um paralelo muito forte do nerd com o cristão.
Eu acho que assim, a gente está muito acostumado, socialmente falando, né, a rotular tudo, né? A impressão que a gente tem muitas vezes é assim, eu crio um tipo ideal e a partir desse tipo ideal, que é um exemplo, eu pensar um nerd, estereótipo. E aí você pega esse estereótipo e sai colocando em tudo. Sim. Né? E quando você faz isso, você não aprofunda. Se você não aprofunda, você não conhece. Né? Então, assim, é lógico que eu não preciso colocar a língua na tomadinha vermelha para saber que vai dar choque, né? Mas, tipo assim, mas o que é o choque? Saca? Tipo assim, por que dá o... Exatamente, sabe? Quer dizer, eu acho que a gente como cristão, e aí como cristão seguidor de Cristo, né? Sim. Cara, se você não conhece, não tem como ser. Não tem como você imitar um negócio que você não conhece. Você não entendeu. Ou nem sabe por que você está imitando. Por que você está imitando? Cara, quem que é esse Jesus, mano? Quem que é esse Jesus? Peraí, quem que é esse Jesus que está na cruz? Quem que é esse Jesus que tá diante da mulher adúltera? Quem que é esse Jesus que está no casamento e que vai fazer um milagre? Quem que é esse Jesus que está no monte? Quem que é esse Jesus que está falando, né, o sermão do monte? Quem que é esse cara? Por que ele fala isso? Por que ele vive assim, né? E se eu não conheço, né, não de ouvir falar, mas de andar com ele, é um pouco, eu penso que é um pouco disso, sabe? Que é do tipo, a boca fala do que o coração tá cheio. E como que eu encho esse coração? Né? Se você enche com bobagem, tu fala bobagem. Se tu enche com coisa bacana, com coisa produtiva, com bondade, né, com respeito, com fruto do Espírito, é isso que vai sair. Então eu penso que hoje em dia a gente meio que perdeu. Assim, é difícil falar isso, cara, mas a impressão que eu dou muitas vezes é que parece que é bonito ser ignorante, sabe? Parece que é bonito você falar assim, não, esse é meu jeito e acabou. É a síndrome de Gabriela, né? Cara, exatamente. Assim, eu vou morrer assim, acabou. Pô, meu, tu não vai estudar, tu tem, assim, uma coisa é o cara não ter oportunidade. Cara, eu oro pra Deus, eu faço o meu melhor pra poder dar essa oportunidade. Mas o cara tem a oportunidade de crescer, a oportunidade de aprender, a oportunidade de fazer algo por outra pessoa. E o cara não faz, o cara tem que ser muito egoísta pra fazer isso, saca? E como que você consegue, falando muito desse conhecimento da gente como cristão de forma pessoal, mas como que você consegue levar pra sua turma, aquela que olha pra você e fala, esse é o nosso professor nerd, você consegue mostrar pra eles Cristo num mundo que é tão difícil da gente falar, não, poxa, isso aqui é Jesus, e a gente já vai ser, não pode falar de Jesus, tá falando no lugar errado. Como que você consegue, dentro da sua aula, dentro de quem você é ali na aula, apresentar Cristo para eles? Cara, eu falo assim, a minha fala, o meu discurso, ele é muito voltado para o conteúdo, é voltado muito para academia, para ciência, do que eu tô dando aula. Então eu tô dando aula de filosofia, de sociologia, de história. Que é o ideal para qualquer professor. Assim, né? Então assim, tô diante disso. Porém, eu percebo que as crianças, né, os adolescentes, eles aprendem muito por exemplo. Então eu tento viver Jesus na sala de aula. E o que é viver Jesus na sala de aula? Eu vou me colocar no lugar do aluno, eu vou montar uma prova. Eu vou montar uma prova com o quê? Para punir o cara ou para avaliar o cara? Eu vou corrigir essa prova para punir o cara ou para dar um feedback para esse cara, para ele melhorar, saca? Então quer dizer, o que faria Jesus como professor, como, né? Eu preciso chamar a atenção, mas eu também preciso me colocar no lugar do outro. Então, eu vejo um papel no chão, um exemplo simples. Não fui eu que joguei, porque eu acabei de chegar na sala, eu pego e jogo o papel. E os alunos veem isso, né? Eu dou bom dia, eu pergunto como que ele tá, tô fazendo chamado, o cara falta. Eu falo, galera, alguém tem uma notícia dele? Tá tudo bem com ele? Ele veio ontem, no outro dia que eu vou dar aula na sala, eu encontro ele e falo, e aí, você tá melhor? Aí ele fala, pô, professor, por quê? Eu falei, cara, você faltou na minha aula, eu fiquei preocupado, você tá melhor? Né? Então, assim, no exemplo, eu vou construindo um relacionamento com eles que eles conseguem ver algo para além daquilo que eles veem na novela, nos filmes, em casa, muitas vezes, no TikTok, nos amigos. Então é um pouco de contracultura, cara, é antissistema mesmo, sabe? Sim. E muitas vezes eles perguntam da minha vida pessoal, por conta eu tenho um Instagram, né, Professor Nerd Oficial. E aí eu coloco muito meme, coloco foto da Judite, coloco algumas coisas de evento, e eles perguntam. E sempre que eu tenho oportunidade de falar da minha vida pessoal, eu tento trazer para esses valores, né? Então, outro dia eles perguntaram do meu casamento. Aí eu contei pra eles, falei, cara, olha que legal, né? Eu conheci a Nath, no começo, eu fui mostrando pra eles como as coisas foram. Falei, cara, eu dei o meu primeiro beijo na minha esposa no altar.
A gente namorou 3 anos, eu não dei um selinho nela. Nossa, professor, sério? Eu falei, sério, cara. Pô, se eu consigo, não é uma regra, viu, galera? Não é uma regra. Mas, pô, eu vivi isso aí, pra mim foi legal. Então, essa coisa do tipo, E aí a gente vai assim, é muito da construção conjunta, sabe? Eu vou meio que ouvindo eles, qual que é a dificuldade deles, né? E aí, vou chamar a atenção, e aí no fundo, tá tudo bem? Pô, às vezes não tá tudo bem. Às vezes o cara tá conversando exatamente porque não tá. E quem que tá ouvindo esse cara? Sabe? Do tipo, eu penso muito isso, eu quero ser como Jesus. Então eu fico imaginando como seria Jesus na sala de aula. É lógico que em algum momento você manda um raça de víboras, né? Assim, sei lá. Você aparta-te de mim porque jamais vos conheci. Mas assim, lógico que dentro do contexto, né? Raca. Né? Do tipo, bate reto. Né? Eu penso um pouco assim, o evangelho dentro da sala de aula. Quando eu tenho a oportunidade de falar de Jesus, abertamente eu falo. Então tem aulas que, por exemplo, quando eu vou falar de São Tomás de Aquino, que ele tenta conciliar a fé com a ciência, eu conto o meu testemunho do milagre do meu olho, que a ciência dizia que eu ia ficar cego, mas eu acreditava muito em Jesus, né? Aí eu conto que Jesus é meu amigo, Jesus... Pô, eu tenho uma abertura dentro do conteúdo para falar de Jesus, né? Ou quando a gente vai trabalhar a Idade Média, a gente fala daquela igreja institucionalizada, né? Que se utiliza de um poder político para controlar toda uma sociedade, eu falo, pô, mas isso é Jesus, galera? Então vamos lá, abre a Bíblia. Aí eu falo de Jesus do amor. Então eu vou falar, por exemplo, dos sumérios, que são os povos, né, os primeiros povos mesopotâmicos. Aí eu abro a Bíblia para falar onde era o paraíso terrestre, o Tigre e o Eufrates. Assim, são estratégias que você vai construindo para poder levar Jesus para as pessoas, né, para os alunos, para as crianças. Eu acho que a grande questão é que a gente às vezes se perde nesse processo, porque as pessoas elas estão mais preocupadas em fazer uma guerra contra o sistema do que resgatar as pessoas que estão inseridas nesse sistema, de ser o Cristo para essas pessoas. Porque assim, o sistema vai estar aí. A gente sabe que até a volta de Cristo vai estar aí, O mundo jaz no maligno, Jaz cara. no maligno. A gente não vai conseguir vencer o sistema. Mas o que está acontecendo com aquelas pessoas que estão inseridas no sistema? Entendeu? Não pode ser... Para mim, a grande questão é... Essas pessoas não podem se perder pela minha passividade e minha inatividade, entendeu ou não? Tem gente que eu não consigo alcançar. Não consigo. Tem gente que não dá para alcançar, né? Assim, não foi me dado a oportunidade de Deus mas o que me dá é dado eu preciso fazer. Cara, vamos fazer um podcast? Vamos. Tô aqui, vamos. É pra falar de Jesus? Vamos. Aí vai ter um evento? Vamos. Vou falar de Jesus? Vamos. Aí não sei o que tem, vamos. Eu tive uma banda de rock cristã, que assim, era uma banda de rock de cristãos, na verdade. Ela não era cristã no sentido do gospel, né? Ela era uma banda que com letras cristãs, de valores cristãos, né? Da fé cristã, das atitudes cristãs. E era muito louco, por quê? Porque eu olhava pra galera e falava, a gente consegue alcançar essa galera dessa forma. Agora, o Oficina G3 tem uma outra pegada. E a galera que tá sendo entregue pra Oficina G3, a Oficina G3 tá fazendo a parte deles, cara. Sabe? E glória a Deus por isso, mano. Né? Tu ouve um lado, pô, é lógico, cara, é lógico. E eu penso muito nisso, né? Na área das artes. Pô, cara, eu tô vendo os stand-up de cristão, mano, que eu passo mal de rir, cara. Tipo, se a Bíblia fosse escrita por um baterista. O Douglas de Lima agora, que é um... Cara, eu gosto muito da irmã Creide, né? Do Thiago Plana. Cara, Jonathan Neymer. Eu acho brilhante isso, cara. Porque isso chega numa galera, às vezes eu recebo de amigo que viu o stand-up e achou engraçado, e o cara não é cristão. Saca? A gente precisa fazer alguma coisa. Existe limite? Lógico que existe limite, né? Mas tem um direcionamento de Deus. O que a gente tá fazendo aqui? Cara, a gente tem acesso a um conteúdo que as outras pessoas, infelizmente, não usam esse acesso. Então, às vezes a gente pensa que a gente está limitado por ser cristão, mas pelo contrário, você tem acesso direto a Deus e a estratégias que o cara pode ser o mais criativo que for, sozinho ele não vai chegar lá. Então surgem esses caras, você fala, olha onde o cara chegou usando o cristianismo, como ele foi louco. Antes de encerrar, eu queria que você contasse pra gente, tem alguma história assim de algum aluno sala de aula que te marcou muito nesses anos? Assim, cara, imagino que tenha várias, mas... eu tenho uma que é assim, Marina e Lívia. Eu sou palmeirense, né? Tinha que ter um defeito, né? A gente Onde abundou o pecado, abundou a graça. Como é que ganha o mundo a glória sem mundial, né? A glória da segunda Libertadores é maior que da primeira, viu? Como é que ganha o mundo sem mundial? Fica difícil, velho. Ai, meu Deus do céu. E é muito louco porque, assim, de novo, né? Por ser palmeirense e tal, então
Então sempre a gente sempre tá brincando, né? E a Marina e a Lívia foram 2 alunas. A Lívia eu tive a oportunidade de dar aula de novo para ela agora no 3º ano. Eu dei aula para elas no 6º, 7º e 8º. No 9º a Marina saiu da escola, foi para uma outra escola, a Lívia continuou, mas eu não estava dando aula para o médio, né? E eu lembro que no 8º ano, elas me deram como se fosse um quadro do Palmeiras, né? E tinha uma cartinha. E a Marina sempre foi muito cética, né? E ela, na cartinha dela, eu tenho a cartinha guardada até hoje na estante de casa. Isso faz 4, 5 anos, 6 anos talvez. E na cartinha tá escrito assim, ó: eu não sei se eu acredito em Jesus. Eu não sei se ele existe. Mas se ele existir, ele é igual a você. Tá escrito na cartinha dela, com a letrinha dela. Caracas. E é muito louco isso, cara. Porque, mano... Aí diz, mano, não dá de chorar. Não tem como, né? Não, eu já tô me segurando aqui porque, pela assim, declaração. Porque... É muito louco, cara, porque se a gente não entende quem nós somos em Jesus, é tudo em vão. É tudo em vão. A gente vive pra isso. Você tá entendendo, cara? Então, assim, pra mim dar aula é um chamado, cara. Eu amo dar aula, cara. Eu não sou perfeito, não sou o melhor professor do mundo, não sei tudo, mas eu me esforço pra ser perfeito, eu me esforço pra ser o melhor professor do mundo, eu me esforço pra saber tudo, saca? E assim, se eu não entendo que eu acordo todo dia pra ser como Jesus, sabe? Ah, mas o cara é missionário, pô, glória a Deus. O cara é pastor, pô, glória a Deus. Glória a Deus. Ah, o cara dá aula na escola dominical, pô, glória a Deus. Ah, porque o cara fica na rua pregando, glória a Deus. Ah, o cara fica no busão, glória a Deus. Mas eu fui chamado pra isso, cara. Eu fui chamado pra ser Jesus na vida dessa molecada, sabe? Alguém tinha que falar. Cara, eu ganhei, presta atenção, eu ganhei de uma ex-aluna o ingresso pra Comic Con amanhã, pra conhecer o Gaulês. Ela tá trampando pro Gaulês, a Milena, Savioli. Eu dei aula pra ela, sei lá, 8 anos, cara. Por que ela vai me oferecer pra mim e pra minha esposa 2 ingressos da Comic Con no domingo e fala assim, cara, eu quero muito que vocês venham. Quer dizer, ela não me deve nada, cara. Tá entendendo? Ela não me deve nada. Mas alguma coisa bacana foi plantado, sabe? Sim. Então, tipo, pra mim, é um pouco... Eu não dei aula pra ela, eu não tratei ela bem, porque eu esperava um dia ela trabalhar com o Gaulês. Pra eu conhecer o Gaulês. Cara, muito pelo contrário, mano. Muito pelo contrário. Eu quero que eles sejam muito mais do que eu sou, porque eles têm que ser aquilo que eles são em Cristo. Então eu preciso ajudar eles a quê? A descobrir quem eles são em Cristo. Quem são os meus alunos em Cristo? Porque se eles se encontrarem em Cristo, cara, eles vão ser a melhor pessoa que eles podem ser. Verdade. E a minha missão é essa. Cara, maravilhoso. Pena que a gente não tem muito tempo aqui, mas sim. Aqui é o local da gente também trocar contatos. Você comente também se você quer a volta do Professor Nerd, que nós queremos muito. Vamos combinar. E queria que você deixasse aí suas redes sociais, pro pessoal seguir, conhecer mais sobre você. Galera, assim, procura Professor Nerd, tá? Se aparecer um baixinho, gordinho, peludinho, sou eu. Se não for, adiciona e fala de Jesus pra ele. Pronto, é ótimo, entendeu? Porque bom. Se for eu, ok, se não for eu, fala de Jesus, tá tudo certo. Então não tem errado. Não tem, não, você sempre vai se dar bem. Eu não poderia, antes de encerrar aqui, peço permissão, Professor Nerd, qual a maior referência cristã nerd pra você? Cristã nerd pra mim? Que você usa como mais exemplo, assim. Cara, de cristão nerd? Digo assim, um conteúdo nerd que você usa como referência pro cristianismo. Cara, ó, tem uma pessoa... Tem muitas pessoas. Mas eu queria falar 2, tá? Pode ser 2? Pode ser. Tá. A primeira é Marcos Eduardo, o Marquinhos da XCOM, da Guerra dos Reinos, né? Desenhista, quadrinista, contador, né? Contabilidade. Esse cara é um dos caras que eu conheço que mais ama Jesus e que produz um conteúdo, assim, abençoado. E embora não seja uma questão nerd, né? Ele não só como nerd, como pessoa me contagia, sabe? Sim. Então o Marcos é um deles. O segundo é o Pastor Eduardo. Pastor Eduardo, da Igreja Quadrangular Tingui. Ele escreveu o Devocional Pop, né? 40 dias, a série 40 dias. Cristão lá. Isso. 100%. Eduardo Medeiros, cristão. né? Que é o Simval Júnior. Isso, Simval, gente boa pra caramba. E o Pastor Eduardo, cara, historiador como eu, né? É uma família maravilhosa, Meire maravilhosa. E é um cara que me ajudou muito na pandemia, conversando sobre questões teológicas, pessoais, políticas, né?
Então, assim, são duas referências cristãs para mim que me enchem, que me fazem assim, me fazem acreditar mais naquilo que Jesus me chamou para fazer, né? Então, assim, eu não quero ser como eles, não quero desenhar, não quero escrever 40 dias, escrever os livros. Mas são referências. Mas são referências de como eles vivem, o chamado deles é como eu quero viver o meu. Homens que vivem em Cristo que você está se espelhando. Exatamente. Eu entendi a referência. Bom, vou começar logo com uma pergunta logo tete a tete. E aí, Carlos, tu sabia que o nome do professor Nerd era Tiago? Olha o cara me expondo. Esse programa aqui tá uma lavação de roupa suja, cara. Os caras me expondo do começo ao fim. Eu vou passar no RH depois desse programa. Pra falar a verdade, eu não lembrava que o nome dele é Tiago, mas assim... Inclusive, se você falar que o nome dele é Pedro daqui 5 minutos, eu vou acreditar, mas assim... É o professor Nerd. Cara, em minha defesa, ele se apresenta como professor Nerd. No banner tava professor Nerd. O Instagram tá professor Nerd. No WhatsApp que eu adicionei vem professor Nerd. Então ele chama professor Nerd. É igual, Pelé chama Pelé também. Tem cara que é o nome. Quem é Edson, né? Quem é Edson? Edson era antes do nascimento. Essa piada aí, isso aí é boa ou não é? Mas... O cara caiu nessa piada aí, né? Isso é da época do Mario. Chega! Vamos lá. Vamos voltar, a gente tem que falar rápido. O professor Nerd, ele é um cara que acho que todos nós gostaríamos de ter tido aula com ele. O cara é sensacional. E ele falou nessa entrevista que o mais interessante é realmente como ele passa uma visão de cristianismo vivendo apenas. Ele não chega na sala e fala, vamos aprender filosofia. Filosofia segundo Paulo, hein? Não, ele ensina o conteúdo que tá lá. Só que ele já contou alguns testemunhos aí que são muito impactantes e mostra como se a gente realmente viver o cristianismo na prática, as pessoas ao nosso redor vão ser impactadas. Então o trabalho dele é mais mostrar e incentivar a que os cristãos que têm uma posição de liderança em algum local, que possam exercer essa liderança como Cristo exerceria, e assim as pessoas vão ser impactadas à sua volta. Pois é, para lembrar, né, nós somos cristãos, mas é importante a gente dizer aquilo que Jesus fala lá no capítulo, se eu não me engano, capítulo 20 de Mateus, em que ele diz, não sejam como os líderes religiosos aqui da nossa época, que não vivem o que falam. Então, ouçam o que eles falam é bom, mas não imitem o que eles façam. Entendeu? Então, assim, e aí qual que era a diferença de Jesus? Jesus vivia aquilo que ele falava. Então, você gosta de Jesus? Acha Jesus legal? Então, não apenas ouça o que Jesus fala. Pratique aquilo que ele fala. Seja como Jesus, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, muito legal. Isso aí com o professor Nerd. Muito bacana. Agora, MPC Brasil, que foi a organização que fez o Ubabalo Cup, e com ela que a gente vai encerrar o programa, essa Ubabalo aí é liderada por uma pessoa da MPC que chama... É o Nandi. É o Nandi. Tem que ser o Nandi. Eu só sei apelido, gente. Eu não sei o nome. Hernandes. Nandi é mais legal, pai. Nandi é mais legal. Nandi tá cantor de axé bom. Nandi é um bom nome, é um bom apelido. MPC é a Mocidade para Cristo. Ainda bem que eles criaram a sigla, porque o nome já venceu, já tem uns 20 anos. O cara falar mocidade ainda. Se não for no carnaval. É a palavra que já caiu em desuso. Mas é um projeto muito bom, a gente vai ouvir um pouco agora sobre ele e como eles têm uma visão interessante, porque eles entraram no mercado de gamers. Então acho que foi quase que pioneiro aí, como uma missão cristã, olhando pro gamer. Estamos de volta, galera. Mas estamos com o Nandi aqui novamente e ele vai falar pra gente um pouco da MPC, que você citou bastante no último papo, mas o que é a MPC? MPC, ela é Mocidade para Cristo, a sigla, né? É uma organização que surgiu nos Estados Unidos nos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial, com o intuito ali de atender esses jovens soldados que voltavam da Segunda Guerra. Chegavam da guerra, o que eu vou fazer agora? Então começou-se até uma espécie de capelania, né, com essa galera. Eles viram ali que a necessidade foi crescendo bastante de atender esses jovens, então elegeram na época o Billy Graham para ser o primeiro obreiro de tempo integral da Mocidade para Cristo. Só o Billy Graham. Quem não conhece o Billy Graham... Tanto que os eventos que teve com o Billy Graham aqui, anos 70, 80, no Brasil, as cruzadas, eram organizados pela Mocidade para Cristo, no Mineirão, essa coisa toda, né? E no Brasil, a MPC, a gente está celebrando 70 anos da MPC Brasil.
E esse projeto que ele é dividido em várias facetas, né? Nós temos capelania escolar, nós temos as MPCs como polos na cidade, servindo escola, servindo crianças em situação de risco. E nós temos alguns projetos que são mais a cara da juventude. Nós temos Estudantes em Ação, que são os clubes bíblicos. Geralmente o pessoal conhece clube bíblico, mas não conhece o nome Estudantes em Ação, né? Então, o nosso líder nacional, por exemplo, Marcelo Galberto, ele chegou a fazer clubão, nos anos 70, com muito jovem adolescente, 300, 400. Isso continua até hoje. Nós temos o Escola da Vida, que é um projeto de imersão na escola. A gente passa uma semana com palestras de cunho social, né? A sexualidade, autoestima, etc. A escola escolhe. E temos ali também um evento cultural onde a gente traz bastante coisa legal, como música, teatro, e uma palestra onde a gente fala sobre o amor de Deus. Então, a gente chegou a estar em mais de 130 cidades no Brasil, levando esse projeto Escola da Vida, né? Então, basicamente, a Capelania, o Escola da Vida e Estudantes em Ação são os projetos que a gente tem em mais locais. Mas a gente tem outros projetos, por exemplo, Brasília trabalha com menores infratores, Goiânia trabalha com reforço escolar e apoio na escola com um projeto chamado Catavento. Então a cidade meio que é livre para desenvolver de acordo com a necessidade. Temos os projetos nacionais, mas nós temos também esses projetos locais. E aí o Crossplay, como eu já havia dito, trabalho com games, que a gente começou em 2017. Além disso, nós temos um acampamento lá em Belo Horizonte. Ele fica ali fica em Nova Lima, na verdade, né, no distrito de Macacos, onde a gente oferece todo início de ano uma temporada de famílias, onde os pais podem levar os seus filhos e passar uma semana com a gente. Depois tem a temporada de jovens e adolescentes, que é um acampamento muito bacana. Então não é um retiro, a galera pensa que é um retiro de igreja, não, é um acampamento mesmo, muito divertido. E a terceira semana é o treinamento para líderes de jovens e adolescentes. Então, quer saber como é que a gente cria essas ideias mirabolantes? Vai lá e faz o treinamento, que é literalmente de onde eu tiro isso. Eu estou há 9 anos na Mocidade para Cristo, 8 anos atrás eu fiz o treinamento lá. E o acampamento do ano que vem ele é muito especial, tanto de famílias como de jovens e adolescentes, porque o de famílias a gente vai ter o Rony da Mesa e o Trono, com jogos de tabuleiro, com a temática de resgatar o valor da família à mesa, né? E aí com jogos de tabuleiro, aquela coisa toda, mais desconectado, talvez vai rolar um detox digital, etc. Já na semana de jovens e adolescentes, a temática é Battle Royale. Então, jogos estilo Fortnite, Free Fire, né, que é você cai no mapa aberto, se equipa e quem ganhar vence. Então, a gente vai ter lá bastante evento, o pessoal da Lulu Game Show, a galera lá de BH que faz jogos como Brincadeira Noturna, eles têm os próprios jogos de tabuleiro com temática cristã, vão estar com a gente, que é o Lucas e a Lohane. Então, se você gosta de games, você tem que passar essa temporada de 10 a 15 de janeiro lá com a gente em Belo Horizonte. As informações estão lá em mpc.org.br. Você pode fazer a sua inscrição e participar com a gente. Então você vai ter momento lá para jogar, mais ou menos o que a gente está vendo aqui na feira, além de estudar bastante a palavra de Deus. Então é um acampamento bem gamificado para trazer isso aí pro coração da galera. É isso. E como que a gente pode ajudar a MPC? Como crente, como igreja? Além de orar, né? Além de orar. Né? A gente tá partindo do pressuposto que se você é crente, você já vai orar pela MPC. A gente tem várias formas. A primeira é exatamente essa, orando por nós, que o nosso objetivo é alcançar a juventude. Nós estamos com um alvo agora, orando ao Senhor para que Ele nos dê 1 milhão de jovens, a próxima geração compromisso. Lembrando que esse não é um alvo da MPC. É 1 milhão de jovens onde o Senhor levantar, aqui na Ubabalo. É 1 milhão de jovens comprometidos com o Evangelho. Então você pode orar com a gente. Tem aí o Desperta Débora, que é o nosso ministério de oração de mães, né? E o Homens de Coragem, que são dos homens. Então a gente tem esses ministérios de oração que nos apoiam nisso. Você pode fazer parte através disso. Também você pode fazer parte levando a MPC para a sua cidade. Se na sua cidade você quer trabalhar com evangelismo de escola, estudante, não sabe como, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, que a gente pode ensinar você as nossas estratégias para você montar um polo da MPC e assim você ter Escola da Vida, Estudantes em Ação, de repente trabalhar com games, com crossplay, né? Você pode fazer isso. E a terceira forma é financeiramente. A MPC é uma organização sem fins lucrativos, então nós temos essa questão das doações dos irmãos que nos apoiam. Então você também pode entrar no nosso site, todas as informações estão lá, mostrando como é que você pode nos apoiar dessa forma também. Temos lá a nossa conta institucional, você faz ali o seu depósito, que pode ser único ou mensal. Então essas são as principais. Aí tudo isso que eu falei para vocês aqui também tem formas de envolvimento, mas aí é a caminhada, a jornada, mas o
o principal é tudo isso aqui que eu falei para vocês. Mas para iniciar um Paulo do MPC, vocês dão pra gente todo o treinamento, toda a base? Todo o treinamento. Aqui a gente tem um stand aqui no evento, inclusive, né, que a gente está, que é da MPC São Paulo, a líder está aí, da MPC São Paulo, então ela dá todo esse suporte, ela vai até a cidade, dá o treinamento. Acho que hoje a gente tem ele online também, fazendo pelo Zoom, faz ali o meeting, né, ali conversa e dá o treinamento. Então a gente vai até a igreja, se for possível, se não for, acho que a gente faz também esse acompanhamento, né, à distância com EAD. Então o suporte está totalmente pronto, nós temos material, pessoas para fazer o treinamento, tudo pronto. O que precisa é pessoas dispostas. A gente preza muito pela facilidade. Então hoje é legal, assim, a pessoa ela tem tudo pronto, nós temos um banco de recursos. Eu quero começar. Chama a gente dá o treinamento e a gente dá um usuário e uma senha, você vai entrar e vai pegar tudo que você precisa. Material de ponta, que a equipe se reúne para criar, coisa de primeiro mundo. E hoje vocês abrangem todo o território brasileiro, pelo menos em cada estado do Brasil? Ou ainda tem alguma dificuldade em algumas áreas? Tem sempre uma cidade que começa e às vezes fecha. Eu lembro que, por exemplo, Mato Grosso do Sul, nós tínhamos em Campo Grande, ficou por alguns anos, hoje não temos mais. Né? Então, mas é normal isso, rotaciona e daqui a pouco volta de novo. Mas acho que a gente está em 90% e em países de língua portuguesa. A gente está em São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Angola. Então, países de língua portuguesa também estão a gente está no mesmo guarda-chuva. Então, a gente está presente aí em vários lugares. No Brasil eram pouco mais de 100 cidades. Eu acredito que ativas hoje com as equipes funcionando, talvez 80, mais ou menos. Mas o estado que você procurar, se não tiver, tem um líder regional que vai te dar o suporte para você começar o trabalho de evangelismo com juventude. Tá acabando as desculpas pro crente não evangelizar. Né? Já. Até jogo? Até jogo. Então aí, galera, vocês já viram o MPC, entrem no site, acessem as redes sociais. Sempre vai ter alguém para te atender, para você realmente poder avançar com o evangelho. Só precisa de vontade. Toda a capacitação e o suporte eles vão dar para vocês, beleza? Valeu, segue o programa. Isso que é o que o Babalo faz de forma maestral, fantástico. Então, essa ideia ela já existe em outras formas há muito tempo, né? Então, tem a galera que faz, por exemplo, com filmes, né? Cultura Geek. Sim. Vai lá, pega um filme, assiste com jovens e aplica princípios de vida cristã. A mesma coisa. Então, a gente gosta dessas pontes que a gente pode construir. Uma filosofia muito legal na MPC, que a gente sempre usa em evangelismo, que é ganhar o direito de ser ouvido. Então, o que é mais fácil? Você falar de Jesus para uma pessoa que você nunca ouviu ou você ganhar o direito de ser ouvido por ela? Então, quando a gente está com pessoas que se tornam, no nosso contexto do game, do mesmo clã, da mesma guilda, a gente se une, joga junto, se diverte, em algum momento eu posso conversar com aquela pessoa no mesmo nível e ela vai me escutar. Então, eu ganhei o direito de ser ouvido. Isso é fantástico. Então, vem dessa dinâmica. O jogo é uma ponte, seja ele qual for. E você tem alguma experiência marcante já nesse meio? Tenho várias, cara. Conta alguma aí pra gente. De 2017 pra agora dá o quê? 5 anos já, né? 5 anos. Já foi coisa aí. Já foi coisa. Cara, eu vou usar uma de um jogador que eu tinha, que a mãe dele tinha uma preocupação dele vir jogar o campeonato por ele ser muito viciado. Ele jogava muito e sempre a mãe tinha que exortar ele à noite, porque estava lá. E a mãe ficou muito feliz de um dia que ela entrou no quarto que ia brigar com ele, porque era o horário que ele estava jogando e não era para ele jogar mais. Quando ela entrou, ele estava estudando a Bíblia com a gente, fazendo a missão. E ela ficou toda feliz, falou, caramba, eu tô doida, né? Meu filho tá lendo a Bíblia, não tá jogando. Esse cara não tá mais jogando com a gente hoje, ele já completou os 18 anos e o jogo já tem um lugar menor na vida dele, que é isso que a gente faz, a gente mostra o equilíbrio da vida, né? E esse cara se batizou, né? E foi muito legal porque a mãe dele no dia mandou fotos, o cara se batizando. E assim, essa pra mim foi a mais marcante porque é um fruto que consolidou, foi pra igreja e se tornou membro de igreja local, que é isso que a gente acredita, que a igreja ela tem que ser parte do processo. O fim, não é... Eu gosto de evangelismo de impacto, acho muito legal. Você vai... Eu sou da época que fechava a rua e botava um caminhão pau de arara, sobe em cima, fala de Jesus e ok. Eu acho legal. Mas eu gosto muito mais de quando a gente consolida fruto. Que você tem a parceria com a igreja abraça esse jovem, leva e o discipula. Porque no game é assim, muitos dos caras eu não conheço, nunca vi na vida. Como é que eu vou consolidar esse fruto se eu não tiver a igreja do lado para receber esse cara e fazer a outra parte, né? Então esse me marcou. E outros que também foram marcantes, mas que ainda não são frutos consolidados, são situações que a gente intercepta em game. Que é o que eu quero dizer com isso? Hoje em dia a maioria dos jogos tem voice, né? Você fala com a voz ali, fala com a voz não, isso é bom, né? Você não só digita mais, você conversa com as pessoas. E aí
por muitas vezes a gente já interceptou casos de suicídio, no sentido da pessoa ter pensamentos e o jogo era um escape e ela buscando ajuda, e a gente consegue oferecer para ela uma possibilidade de um evangelho que ela nunca ouviu, menos agressivo, menos julgador, mas que está disposto a entender. E nesses casos a gente consegue encaminhar para parceiros, por exemplo, Mocidade para Cristo, a gente tem algumas pessoas que são parceiras, né? Instituições que cuidam, trabalham, por exemplo, no Setembro Amarelo, né, que fala. Então a gente consegue fazer essa ponte. Isso é muito comum no game. As pessoas estão ali às vezes de madrugada, principalmente as mulheres, são as mais oprimidas dentro desse contexto por causa do machismo, né? Então, várias vezes eu joguei, estava jogando, vi que o Nick era feminino e só nós conversávamos e ela não. Na terceira partida jogando junto, ela abriu a voz assim e disse, olha, eu vou conversar aqui porque é a primeira vez que eu estou vendo que vocês estão me tratando como um ser humano normal. Não estão me xingando, não tem sexismo. E aí nisso a gente é muito intencional. E eu sempre digo, olha, a gente não faz isso porque a gente é um seguidor de Jesus. E ela, como assim? O que vocês estão fazendo aqui? E dessa menina eu conheci a mãe dela. A mãe dela, nossa, vocês não são de verdade, isso não existe. Eu falei, existe. Entra nesse site aí. Aí entrou mpc.org, que é legal você ter uma org que te dá uma autoridade, né? E tinha a minha foto lá, falei, olha aí, sou eu, entra no meu Instagram, minha família, conhece. Falei, gente, nós somos pessoas de verdade, mas nós somos seguidores de Jesus. E por ser seguidores de Jesus, nós agimos como Jesus agia. Então essas pontes, cara, é fantástico. Quem joga e tem esses vínculos de amizade, curto, médio, longo prazo, você tem muita oportunidade de ser intencional para falar do amor de Cristo. Legal. Pra encerrar aí, deixa as redes sociais, como a gente faz para te achar o Babalo, como é que faz? A rede oficial da Ubabalo é @ubabaloecup, e aí você vai achar também a gente no canal da MPC Brasil, @BrasilMPC. Vou passar esses dois que são os bigs, porque aí os projetos secundários você encontra sempre lá dentro. Então, @BrasilMPC, @ubabaloecup, a gente está lá presente. É mais fácil de encontrar pelas organizações, está todo mundo lá, divulgando todo mundo, então tá tudo certo. Bom, pessoal, esse programa foi diferente, então até o encerramento vai ser diferente, porque a gente costuma encerrar no ar de propósito. Aliás, é algo para se dizer. Então, muito obrigado por você que ouviu até aqui. E muito obrigado aí, Carlos e Felipe, que a gente veio gravar. E muito obrigado porque vocês... Eu estou desde o começo do projeto, do Viajando, né? Desde a primeira temporada. Vocês entraram agora na segunda. Ô, Felipe, você chegou a gravar alguma coisa na primeira temporada? O Carlos chegou a gravar na primeira temporada? Não, eu não gravei nada, não. Você não gravou nada, né? Mesmo. Foi. O que teve na primeira temporada? The Witcher? Você gravou The Witcher, não gravou? Eu gravei The Witcher e Senhor dos Anéis. Acho que era a primeira temporada. É verdade, isso. Foi na primeira temporada, exato. Então, mas na segunda temporada que a gente formou o time, né? Mas agradecer também ao Luiz. A gente vai agradecer no episódio que vem toda essa turma. Luiz, James, que foram quem começou aí com a gente. Mas qual que é o próximo episódio, então? Já que a gente parou aqui, vai ter um spoiler? O que é que vem por aí? Não, eu não vou falar o tema, mas o próximo episódio, que vai ser pela segunda vez, pelo segundo ano seguido, a gente vai fazer um episódio com a mesma temática. Então vai virar tradição no Viajando por Terras Distantes encerrar a temporada com a temática que você vai ver no próximo episódio. Então encerra igual Dragon Ball Z, falando tudo que vai acontecer no próximo episódio. Próximo episódio, Frieza morre. Viajando por Terras Distantes. É uma produção transmundial.